O sujeito entra num restaurante escoltado por um pitbull. Senta-se e pergunta para o garçom: vocês servem advogados aqui? Mas é claro, meu senhor. Responde o garçom, desdobrando-se em gentilezas: então traz um espaguete ao sugo pra mim e um advogado pro cachorro. O açougueiro, indignado com o cachorro de um advogado famoso, que todos os dias pela manhã vai ao seu comércio e rouba 2 kg de salsicha, resolve se vingar. Um belo dia, quando o advogado adentra em seu comércio solicitando diversos cortes de carne, ele resolve indagá-lo. Caro amigo Dr. Alberto, gostaria de saber de sua pessoa, como advogado extremamente influente, quanto conseguiria ganhar de indenização de um dono de um cachorro, que todos os dias vem em meu estabelecimento comercial e rouba 2 kg de salsicha, já perfazendo um total de 5 anos. O advogado, sem saber que o açougueiro estava falando do seu próprio cachorro, responde: a gente conseguiria nos tribunais cerca de uns 5 mil reais. O açougueiro, completamente contente com a resposta do advogado e decidido a se vingar, assim rebate: então esse é o valor que o senhor me deve, pois o cachorro em questão é de sua propriedade. O açougueiro, achando ter se vingado efetivamente do advogado famoso e esperando ser ressarcido dos danos sofridos, recebe a seguinte resposta do advogado famoso: tendo em vista que o valor da indenização é de 5 mil reais, ressalto ao digno amigo que me é devedor de uma quantia de 2 mil reais, visto que o valor da minha consulta é de 7 mil reais. Durante um julgamento, o promotor aperta uma das testemunhas: não é verdade que o senhor recebeu 5 mil reais para comprometer esse caso? A testemunha permaneceu calada e o promotor repete a pergunta: então não é verdade que o senhor recebeu 5 mil reais para comprometer esse caso? O sujeito continuou mudo, então o juiz foi obrigado a intervir. Quer fazer o favor de responder a pergunta? Ah, desculpe, senhor juiz, eu pensei que ele estivesse falando com o senhor. Um advogado chegou num circo morrendo de fome e pediu um emprego ao dono. Um advogado num circo? Olha, o único emprego que a gente tem aqui é o de macaco. O que eu tinha morreu ontem e eu preciso que você se vista de macaco. Eu pago a casa e a comida, serve? Serve sim, respondeu o advogado indo para o trapézio. No outro dia, quando ele estava se balançando lá em cima, começaram a entrar na arena tigres, jaguatiricas e ursos enormes. Não se preocupe, está tudo sob controle, disse o dono do circo e começou a baixar o macaco, quer dizer, o advogado, bem pertinho do chão. O urso abriu a boca para abocanhá-lo e ele falou: sim, urso, não me coma, por favor, eu não sou um macaco não, eu sou um advogado. E o urso olhou e respondeu: olha, não tenha medo, aqui embaixo somos todos dentistas. Um advogado entra num caixa eletrônico automático com um sofisticado sistema de segurança. Assim que ele introduz o cartão, dispara um alarme e uma gravação: ladrão, ladrão, ladrão. Caramba, eu coloquei o meu cartão de visita ao invés do cartão do banco. Um médico e um advogado se encontraram em uma festa. Rapaz, frequentemente eu sinto umas dores de cabeça, viu? Comenta o advogado a certa altura da conversa. O senhor poderia me dizer qual remédio eu devo tomar? Meio a contragosto, o médico respondeu a pergunta do advogado e em seguida perguntou-lhe: como é que você lida com as pessoas que lhe pedem conselhos profissionais durante uma festa? Ah, isso é muito simples. Eu mando a conta no dia seguinte. No outro dia, através de um mensageiro, o médico enviou a conta de 50 reais ao advogado. Pouco depois, ao saber que o menino trouxera o dinheiro, ele ficou muito feliz. Mas a sua alegria não durou muito, pois junto com o dinheiro havia um bilhete do advogado que dizia: meu conselho ficou em 100 reais. Um homem resolveu procurar um advogado. Antes que o senhor comece a contar o seu caso, eu preciso que o senhor me pague como sinal uma quantia de 700 reais. Disse o advogado para o novo cliente. O cara só tinha 300 reais, mas como está apavorado, entrega o dinheiro. Ora, por essa importância, o senhor só poderá me fazer 3 perguntas. 100 reais por pergunta? O senhor não acha que tá me assaltando, não? Não, isso aqui é o preço da tabela. Mas qual é a sua terceira pergunta? Está
Estavam a conversar um físico, um matemático e um advogado. Eis que um sujeito aparece e pergunta: quanto é 2 mais 2, hein? O físico se esforça, calcula e depois de muito tempo responde: 3,97. O matemático, mais do que depressa, repete: não, senhor, 2 mais 2 são 3,99. E o sujeito, sem ter mais a quem recorrer, pergunta ao advogado: afinal, na sua opinião, qual é a resposta certa? 3,97 ou 3,99? O advogado, sem titubear, responde: meu amigo, eu sou advogado, você quer que seja o quê? Aquele advogado recém-formado estava sendo entrevistado para um emprego. Então, quais são as suas pretensões salariais? Perguntou o entrevistador, depois de ouvir as longas digressões do candidato sobre a sua própria capacidade de assumir responsabilidades. Aproximadamente uns 10 mil reais por mês, mais os benefícios. E com um ar todo empertigado, perguntou: quais são os benefícios que a sua empresa oferece? Normalmente férias de 6 semanas por ano, fundo de pensão para complementar a sua aposentadoria, um Toyota Corolla novo a cada 2 anos, cartão de crédito ilimitado, título em um clube, plano de saúde integral para todos os dependentes e viagem aos Estados Unidos 2 vezes por ano. Rapaz, mas isso é bom demais. Você tá brincando, né? É claro que eu tô brincando, mas quem começou foi você, né? Decidi matar um dia de serviço na empresa e fui jogar golfe. Quando eu estava escolhendo o taco para o segundo buraco, notei que havia uma rã ali perto. E a rã coachalhou: taco 9. Achei graça e resolvi provar que a rã estava errada. Peguei o taco sugerido e bati na bola. Quando não foi a minha surpresa ao ver que a bola parou a 1 palmo do buraco. E eu exclamei para aquele anfíbio: uau, fantástico! Será que você é a minha rã da sorte? E a rã respondeu: Rã da sorte. Resolvi levá-la comigo até o próximo buraco. O que é que você acha, rã? Madeira 3. Então eu peguei o taco 3 e bati. Bum! Direto no buraco. Eu fiquei espantado, nem falava. No fim do dia eu tinha feito a maior pontuação de golfe de toda a minha vida. Aí eu perguntei a rã: legal, e agora? Las Vegas. Então fomos para Las Vegas. A rã sugeriu um novo jogo, de roleta, no elegante cassino Caesars Palace. Lá chegando eu perguntei o que eu deveria apostar. E ela respondeu: 10 mil dólares preto 21. 3 vezes seguida. Aquela aposta era alucinada, mas eu não hesitei. Pus todas as minhas fichas e acertei na cabeça. Ganhei uma fortuna de milhões de dólares. Peguei toda aquela grana e fui para a recepção do hotel, onde exigiam uma suíte imperial. Tirei a rã do bolso, coloquei-a sobre os lençóis de cetim e disse: rãzinha, não sei como lhe pagar tantos favores. Você me fez ganhar tanto dinheiro que eu serei grato a você pelo resto da minha vida. E a rã respondeu: beije-me, mas tem que ser na boca. A princípio eu tive nojo, mas depois pensei que tudo aquilo que ela tinha feito por mim e vi que a bichinha merecia qualquer sacrifício. Como o meu beijo demorou vários minutos, ela inacreditável foi se transformando em uma mulher linda, com uma aliança no dedo. E assim ela já estava sentada sobre mim e foi me empurrando bem devagarzinho para a banheira de espuma. Juro por Deus, meritíssimo, foi assim que essa mulher casada foi parar no meu quarto. Dois companheiros de juventude se reencontraram após muitos anos sem se ver. Grande Carlão, há quanto tempo, cara? Como é que você tem passado? O que é que você tem feito da vida durante todos esses anos? Bom, meu caro Hamilton, eu vou tocando a vida. Me casei, tenho 3 filhos, me separei e o divórcio saiu essa semana, com divisão de bens e tudo mais. E seus filhos, cara? Bem, a decisão do meritíssimo juiz foi para que ficassem com aquele que recebeu a maior parte dos bens na herança. Isso quer dizer que estão morando com a sua ex-esposa, né? Bem, isso não é bem verdade. Na verdade, eles ficaram com o nosso advogado. Um médico chinês não conseguia encontrar emprego nos hospitais do Brasil. Então ele abre a sua própria clínica e coloca uma placa com os dizeres: tenha tratamento por 20 reais. Se não ficar curado, devolvo 100. Um advogado vê a placa e pensa em uma grande oportunidade de ganhar 100 reais e entra na clínica. E o advogado fala: ora, eu perdi o sentido do paladar. Enfermeira, traga o remédio da caixinha 22 e pingue 3 gotinhas na boca do paciente. Quando ela pingou, o advogado exclamou: credo! Isso aqui é querosene? Parabéns, seu paladar já foi restaurado.
Me dê 20 reais. O advogado irritado volta depois de alguns dias para recuperar o seu dinheiro. Eu perdi a minha memória. Não lembro de nada. Enfermeira, traga o remédio da caixinha 22 e pingue 3 gotinhas na boca do paciente. Mas aquilo é querosene de novo? Você me deu isso da última vez que eu estive aqui, para restaurar meu paladar. Parabéns, você recuperou sua memória. Me dê 20 reais. O advogado já fumegando paga o chinês e volta na semana mais tarde, determinado a ganhar os 100 reais. Minha visão está muito fraca, eu não consigo ver nada. Bem, eu não tenho remédio para isso. Sendo assim, tome 100 reais. O advogado pega o dinheiro, olha e responde: mas isso aqui é uma nota de 20 reais. Parabéns, a sua visão está restaurada. Me dê os 20 reais pra cá. Enterrado em dívidas, aquele advogado resolveu dar fim na sua vida. Foi para o meio da rua, jogou 1 litro de gasolina sobre o seu corpo e quando ia atear fogo, uma mulher segura ele pelo braço. Não faça isso, seu moço, pelo amor de Deus, diz ela comovida com a dramática situação. Se o problema é dinheiro, a gente vai dar um jeito. Ela pegou uma sacolinha e começou a abordar todos os carros pedindo auxílio. 20 minutos depois, volta ela com a sacolinha quase cheia. Quanto foi que você conseguiu? Pergunta o advogado ansioso. E ela responde: não muita coisa, apenas 6 isqueiros e 5 caixas de fósforos. A mulher de um advogado liga pra ele no meio de uma reunião de negócios e diz: amor, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Mas meu amor, eu estou no meio de uma reunião de negócios. Me fale só a boa. A boa é que o airbag do seu carro funcionou bem direitinho. Porque 3 advogados estão enterrados até o pescoço de areia. Por que faltou areia? 2 trabalhadores estavam caminhando pelo acostamento da Via Dutra, voltando de uma indústria onde haviam trabalhado duro durante o dia inteiro, quando um advogado que vinha em toda velocidade no seu carro importado atropela os 2. Um deles atravessou o para-brisa e caiu dentro do carro do advogado, enquanto o outro voou bem longe, a uns 10 metros do local do atropelamento. 3 meses depois, eles saíram do hospital e, para surpresa geral, foram direto para a cadeia, por invasão de domicílio e o outro por se evadir do local do acidente. Moral da história: aprenda a respeitar as 9 regras de propriedades dos advogados. Primeira, se é teu e ele acha que é dele, é dele. Segunda, se não é teu e não é de ninguém, é dele. Terceira, se ele gosta daquilo, é dele. Quarta, se está na mão dele, é dele. Quinta, se ele pode tomar de você, é dele. Sexta, se estava com ele há pouco tempo, é dele. Sétima, se é dele, nunca pode parecer ser seu. Oitava, se parecer ser dele, é só dele. Nona, se ele achar que é dele, mas não é, é dele. E não se fala mais nisso, ok? A madame abriu a porta da casa de prostituição e se deparou com um homem alto de pele morena. Em que eu posso ajudá-lo? Pergunta a madame. Eu gostaria de ver a Nathalie. Olha, senhor, a Nathalie é uma das meninas mais caras. O senhor não quer ver outra, não, das nossas garotas? Não, eu quero a Nathalie. Minutos depois apareceu Nathalie para explicar ao homem que ela iria cobrar R$1.000 pela visita. Sem pestanejar, o homem mete a mão no bolso e retira um maço de 10 notas de R$100 e entrega a moça. Então os dois subiram para um dos quartos e depois de 1 hora o senhor saiu muito tranquilo e feliz. Na noite seguinte o mesmo senhor apareceu de novo, querendo ver Nathalie. Nathalie então disse que era muito raro para qualquer um visitá-la 2 noites seguidas e que nem iria pensar em desconto. Mas novamente o homem enfiou a mão no bolso e tirou 10 notas de R$100 e na companhia de Nathalie subiu para um dos quartos. Depois de 1 hora ele se foi. Quando apareceu pela 3ª noite seguida, ninguém podia acreditar. Novamente entregou R$1.000 a Nathalie e os dois foram para um dos quartos. Depois de terminar o serviço, quando ele estava indo embora, Nathalie pergunta para o homem: ninguém nunca requisitou meus serviços por 3 noites seguidas. De onde é que você é? Eu sou de Sorocaba. É sério? A minha família é de lá. Eu sei. Seu pai faleceu e eu sou advogado de suas irmãs. Elas me pediram para lhe entregassem a parte da herança. E eu vim deixar aqui. É R$3.000. A pomba é
o pássaro da paz. A mulher é a paz do pássaro. O velho tem o pássaro em paz. A solteira não conhece nem pássaro nem paz. O solteiro não deixa o pássaro em paz. E a viúva não vive em paz sem o pássaro. Um sujeito entra num bar com um papagaio no ombro e muitas mulheres gostosas à sua volta. Garçom, me vê um martini aí pra ruiva, uma tequila pra morena, uma cerveja pra loira e 10 cheeseburger pro papagaio. O garçom acha aquilo muito estranho, mas atende o pedido e assiste o papagaio comendo freneticamente. No dia seguinte, o mesmo sujeito aparece no bar com outras mulheres, o mesmo papagaio no ombro e repete o pedido. Novamente o garçom atende e assiste a cena abismada. No terceiro dia, o garçom não resiste e pergunta: desculpe, meu amigo, mas o senhor poderia me satisfazer uma curiosidade? Já sei, você quer saber por que é que meu papagaio come tanto, né? E o garçom acena com a cabeça. Bom, um dia desses eu estava andando pela rua e encontrei uma lâmpada mágica. Esfreguei e saiu um gênio que me disse que eu tinha 3 pedidos. Primeiro, eu pedi para ser muito rico. E hoje eu sou uma das pessoas mais ricas do país. Depois eu pedi para viver cercado de mulheres maravilhosas. E o gênio me mandou essas gatas que você está vendo. E por último eu pedi para ter um passarinho insaciável. Aí o sacana me deu esse louro, filho de uma mãe. O papagaio da Dona Maria só falava besteira. Era só abrir o bico que lá vinha palavrão. Um dia ele viu a dona tomando banho e saiu dizendo pra todo mundo: eu vi a Maria tomando banho! Eu vi a Maria tomando banho! Olha, papagaio, você cala sua boca, senão eu vou costurar sua bunda, viu? Depois de alguns dias, lá vem o papagaio desbocado de novo: eu vi a Maria tomando banho! Eu vi a Maria tomando banho! Dito e feito, ela cumpriu a promessa e costurou a bunda do papagaio. Uma semana depois, olhando pela janela, ele vê uma mulher grávida passando e fez o seguinte comentário: andou falando palavrão, hein, sua desbocada! Voando despreocupado, um passarinho bate com força numa moto e perde a consciência. O motoqueiro, todo preocupado, levou o bichinho pra casa e colocou ele numa gaiola adorável. Quando acordou, o passarinho atordoado disse: caramba, matei o motoqueiro, agora eu tô preso! Um sujeito arma uma barraquinha na praça e tira de uma bolsa um pianinho de brinquedo, um ratinho e uma borboleta colorida. O rato toca o piano e a borboleta acompanha cantando. Um cara vê a cena, se aproxima e diz: cara, isso é fantástico, você deveria ir para um programa de televisão, arrumar um empresário e ia ganhar uma grana, iria ficar milionário. E o dono dos bichinhos respondeu: que nada, homem, isso aqui é tudo enganação. A borboleta não sabe cantar não, o rato é que é ventríloco. O veterinário atende o telefone no meio da madrugada e ouve uma voz aflita do outro lado da linha: ai, doutor, é a minha cachorrinha. Começa a senhora com a respiração ofegante: um vira-lata, doutor, entrou no meu quintal e subiu em cima dela. Como é que eu faço para separá-los, doutor? A senhora vai fazer o seguinte, explicou o veterinário sem disfarçar o mau humor: coloque os dois perto do aparelho telefônico, vá até o orelhão mais próximo e disque para o número da sua casa. Quando ouvirem o telefone tocar, eles vão se separar. E o senhor acha que vai funcionar mesmo, doutor? Perguntou a mulher incrédula. Bom, pelo menos comigo funcionou. No zoológico, o menino diz pra sua mãe: mãe, olha só aqueles hipopótamos. E qual é o problema, meu filho? Eles são a cara da tia Maria, né? Olha só como fala, filho, não precisa ofender. É verdade, mãe, a senhora tem razão. A senhora acha que os hipopótamos ouviram? Um cara dirigia numa estrada, quando de repente o carro pifa de vez. Ele encosta e começa a mexer para tentar saber o que aconteceu. Nisso uma vaca chega de mansinho, enfia a cabeça debaixo do capô e comenta: pra mim o problema é no motor. O dono do carro leva o maior susto e fala pro proprietário da vaca: amigo, isso é incrível, a sua vaca falou e disse que o problema no meu carro é no motor. Homem, esqueça isso, essa daí só entende de motor a diesel.
O sujeito volta de um safari e comenta suas aventuras com um amigo. Rapaz, eu estava no meio da selva, quando de repente eu ouço um barulho. Olho para trás e vejo um leão enorme, lambendo os beiços. Ele começa a vir em minha direção e eu comecei a correr. O leão vem logo atrás. Quando eu sinto o bafo dele na minha nuca, ele escorrega e eu aproveito para me distanciar. O leão se levanta e continua a me perseguir. Novamente, quando eu sinto o seu bafo, ele escorrega. Nisso eu vejo uma casinha e quando estou indo para lá, sinto que o leão está quase me alcançando. Ele escorrega novamente e eu consigo entrar na casa. Nossa, cara, que loucura! Eu teria me cagado todinho. E no que é que você acha que o leão tava escorregando? Um urso e um coelhinho estavam cagando juntos na mata. O urso chegou perto do coelhinho e perguntou: Ei, coelhinho, que pelo bonito você tem? Você não se importa se a merda manchar esse seu pelinho branco, não? Não, por quê? Daí o urso pegou o coelho e limpou a bunda com ele. O aluno perguntou à professora o que era um elefante em cima da árvore. Ela respondeu que não tinha ideia. É um elefante a menos na terra, professora. E o que é outro elefante em cima da árvore, professora? Então ela respondeu que são 2 elefantes a menos na terra. Não, professora. Aí é 2 elefantes em cima da árvore. Em um dia muito frio, estava passando uma mulher e viu 3 ratinhos e falou: Tadinho, vocês querem um abrigo? E os ratinhos responderam que sim. A mulher botou o primeiro ratinho nos peitos, o segundo botou na perereca e o terceiro botou na bunda. Amanhã nos encontramos e conversamos sobre onde dormimos. No dia seguinte, eles foram para um cantinho conversar. E o primeiro falou: Eu dormi em 2 montanhas macias. O segundo ratinho falou: Eu dormi em uma caverna cheia de pelos. E o terceiro então falou: Eu dormi em um lugar onde era muito escuro e parece que tinha morrido alguém lá, porque fedia bastante. A tartaruga chegou à delegacia desolada, depois de ser estuprada e assaltada por uma gangue de lesmas. E o delegado pediu: será que a senhora poderia me explicar com detalhes o acontecido? Ai, seu delegado, tudo aconteceu tão depressa. Uma garota estava andando pela floresta quando de repente encontrou um sapo falante. Ei, garota, por favor, me dê um beijo. Eu sou um lindo príncipe e fui transformado em um sapo por uma bruxa malvada. Me ajude a voltar a ser gente e eu te darei o que quiser. Meu reino, minha fortuna, o que você quiser, minha donzela. Então a moça pegou o sapo na mão, ficou olhando e colocou ele dentro da bolsa. Então o sapo gritou aflito: Ei, ei! E o meu beijo? Que mano é beijo, cara? Eu lá vou confiar em conversa de marmanjo. Eu vou faturar uma grana com um sapo falante. Um sujeito casado chega em casa tarde da noite e todo arranhado pela amante. Não sabendo como sair dessa, ele vê o gato de estimação no sofá. Dá 2 murros no gato e o bicho começa a gritar. A mulher acorda com um barulho e fala para o marido: O que foi que você fez com o gato? E ele mostra os peitos e as costas tudo arranhada e diz que o gato lhe arranhou. A esposa fala para o marido: Ainda bem que você fez isso com ele. Olha só a chupada que ele deu no meu pescoço antes de ontem. Um gato estava caçando um rato. Depois de muita correria, o rato se escondeu numa toca e ouviu um latido. Pensando que estava salvo, o rato saiu da toca e foi pego pelo gato. Sem entender o que aconteceu, ele perguntou: Ora, cadê o cachorro que estava aqui? E o gato respondeu: Hoje em dia, meu amigo, nesse mundo globalizado, quem não fala mais de 2 idiomas tá perdido. 2 caçadores estavam tentando tirar um tatu de um buraco, quando um deles, que estava segurando o bicho pelo rabo, cansado de fazer tanta força, gritou pro companheiro: Rapaz, o bicho não quer sair daqui do buraco, não. E o amigo lhe respondeu: Enfia o dedo na bunda dele que ele sai ligeiro, homem. O sujeito enfiou o dedo na bunda do tatu que ele saiu rapidinho. O bicho botou as mãos na cintura e esbravejou: Caramba, vocês vieram aqui pra caçar ou pra me lascar?
O macaco vivia sempre feliz e de excelente humor, e ficou mais feliz ainda ao cumprir o sonho da sua vida e se casar com a girafa. Uma semana após a boda, porém, reapareceu no bar que frequentava quando solteiro e encontrou seus velhos amigos macacos. Todos se surpreenderam com a aparência lamentável do recém-casado. Olheiras, respiração ofegante, ar cansado e triste. O que aconteceu? Perguntou nos seus amigos. Um cara como você, feliz, brincalhão, alegre, sempre pra cima, agora tá todo acabado? Eu estou mesmo acabado. A vida de casado não é fácil. Antes eu estava sempre pra cima, mas agora eu estou pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. Como assim? Pra cima e pra baixo, pra baixo, pra cima? Interrompeu um dos macaquinhos. Pra cima, pra beijar. Pra baixo, pra namorar. Pra cima, pra beijar. Pra baixo, pra namorar. Aí não tem que aguento, não. Um touro avista uma linda vaquinha na fazenda vizinha e, não resistindo, lhe passa uma cantada que faz a vaquinha se derreter toda. Então a vaquinha lhe pergunta: qual é o seu nome? Ele responde em um tom forte e másculo: El Toro Bravo. Ela o provoca e, suspirando, diz: ai, El Toro Bravo, você é tão lindo, tão másculo, tão... Se você tivesse aqui desse lado, eu seria toda sua. Se não fosse essa horrível cerca de arame farpado, tão cruel nos separando. O touro, não resistindo, diz a vaquinha: não se preocupe, meu amor. Por você eu saltaria uma montanha, quanto mais uma cerquinha michuruca dessa. O touro tomou distância, correu e saltou. Passou a cerca e ficou parado, calado. Quando a vaquinha se aproximou dele, toda excitada e se esfregando nele, disse: ai, meu El Toro Bravo. Ele, com um semblante triste, disse: me chame só de El Toro, porque o bravo ficou enroscado na cerca. Um paquerador chega pra uma moça e diz: puxa, como você é bonita. E ela responde: pena que eu não posso dizer o mesmo, meu filho. E ele, sem perder o rebolado, manda essa: ah, pô, então faça que nem eu. Minta. O pai vampiro estava ensinando seus filhos vampiros a chupar sangue. O primeiro vem a ele com a boca cheia de sangue e diz: pai, você está vendo aquela vaca ali? Chupei todo o sangue dela. O segundo chega com o rosto todo sujo de sangue e diz: pai, você está vendo aquela mulher ali? Chupei todo o sangue dela. O terceiro, menor, chega ao pai e diz: papai, o senhor tá vendo aquele muro ali? Tô sim, meu filho. Pois é, eu não vi não. Um cara estava no fundo do bar, triste e arrasado, quando chegou um brigão. Arranca o copo da sua mão, bebe a metade e joga o resto no chão. Fala alguma coisa agora? Fala antes que eu te arrebento. O sujeito, meio triste, responde: hoje é o meu dia de azar. Logo pela manhã eu perdi a hora, porque acabou a energia. Eu tive que descer 20 andares de escada. Eu fui sair da garagem, o pneu tava furado. Perdi meia hora só pra trocar o pneu. Saí com muita pressa, acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com meu chefe e fui mandado embora. Por causa disso, cheguei mais cedo em casa, peguei minha mulher na cama com o amante. Aí eu perdi logo a paciência. Fui bater no cara, acabei apanhando. Fiquei coberto de sangue. Fui tomar um banho, levei um diabo de um choque. E pra acabar de vez com o meu dia, eu tô aqui. Na minha, tô me preparando pra tomar um veneno. Aí chega um idiota feito você e ainda toma o copo de veneno da minha mão. Nem pra morrer eu presto. Um cara chega no hospital reclamando, dizendo que precisava logo ser atendido, pois seu pé estava muito inchado. O médico chama ele e leva para a sala de consultas. Examina um pouco o pé, dá uns apertões nos dedos para ver se não tinha quebrado nada e pergunta: minha nossa, o que foi que aconteceu para ele ficar assim, homem? Eu tava em um estacionamento quando um homem passou com a roda em cima do meu pé. Sério? E depois, o que foi que você fez? Riscou o carro dele, cuspiu no carro dele? Que nada, doutor. Depois eu tirei ele da cadeira de roda e enchi de porrada. Si, Fá e Mi não são notas musicais. Pelo menos não nessa história. São três amigas inseparáveis que certo dia foram para uma festa de carro, abusaram da bebida e na volta foram vítimas de um terrível acidente. Chegando no céu, São Pedro as recepcionou. Sejam muito bem-vindas, vocês podem entrar e ficar à vontade. Só não esqueçam de uma coisa: não pisem
pisem nos patos. Elas acharam essa regra muito estranha, mas entraram no céu. Meu Deus, como tem pato aqui? É quase impossível não pisar em um. Terminando de dizer isso, Si pisou em um. Minutos depois, São Pedro apareceu, com um par de algemas e um homem mais feio do que ela já tinha visto em toda a sua vida. Você não cumpriu a regra e o castigo é passar a eternidade acorrentada a este homem. Então Si seguiu seu caminho cabisbaixo ao lado do Mocreio. Dias depois, Fá cometeu o mesmo erro e começou a chorar. Não adianta reclamar. Disse São Pedro ao lado de um homem mais feio ainda. E lá se foi Fá cumprir a sua eterna pena. Mi passou a tomar mais cuidado do que já tinha tomado antes e foi levando a sua vida sem pisar em nenhum pato. Até que um certo dia ela vê São Pedro vindo em sua direção com um par de algemas e um homem. Uau, que gato! Gritou ela olhando para um rapaz musculoso de olhos azuis e pinta de ator de Hollywood. Você vai passar a eternidade com esse homem, disse São Pedro algemando o casal. Quando São Pedro se afastou, ela murmurou para o seu príncipe encantado: o que será que eu fiz para receber esse prêmio maravilhoso? Então o rapaz emendou: você eu não sei não, eu sei que eu pisei num pato. Um avião voava dentro da sua rota normal, quando de repente começou a saculejar com violência. Nessa hora, o comandante, com aquela voz fria do profissional do ramo, fala pelo sistema interno de som da aeronave: caros senhores passageiros, aqui quem vos fala é o comandante Martins. Informamos que estamos passando por uma terrível zona de turbulência e pedimos aos nossos passageiros que coloquem-se em posição fetal, ou seja, coloquem a cabeça entre os joelhos e abracem as próprias pernas. De repente, o avião dá uma chacoalhada incrível e o piloto continua: solicitamos também que gentilmente segurem a identidade entre os dentes para a melhor identificação dos corpos. Sexta-feira à tarde, 2 funcionários de um importante banco ficam presos dentro do cofre. Ao perceberem o ocorrido, um deles entra em pânico. Meu Deus do céu, e agora? Essa porta é automática, só abre nos dias úteis. Imediatamente o outro, um pouco mais calmo, sacou a sua calculadora financeira e depois de muitas multiplicações e divisões, chega à seguinte conclusão: eu tenho 2 notícias para lhe dar. Fala logo, fala logo. De acordo com a média do consumo de oxigênio de um ser humano, se permanecermos a maior parte do tempo em repouso, o ar vai dar exatamente até segunda-feira, às 3h15 da tarde. Ufa, graças a Deus. Mas e a outra notícia, qual é? A outra notícia é que segunda-feira é feriado. Tinha um caipira do interior que foi pra São Paulo. Chegando lá, ele bateu em um caminhão de lixo e foi reclamar com o motorista: você vai ter que consertar minha Brasília, viu, meu amigo? Isso não vai ficar assim, não. Meu amigo, é melhor você falar com o meu chefe. Agora eu vou logo lhe avisando que ele só fala inglês, viu? Tá, não tem problema não. Liga aí pra ele aí. O cara ligou e passou pro caipira. Hello? Hello não, quebrou foi tudo e eu não quero nem saber, você vai ter que pagar. O que a loira falou quando viu uma casca de banana? Vixe, lá vai eu cair de novo. O sujeito era apaixonado por discos voadores e seres de outro mundo. Vivia lendo tudo que se publicava a respeito desse assunto, tanto que ficou fanático e vivia na expectativa de encontrar algum alienígena. Toda noite ele saía a rondar por os lugares para ver se encontrava um extraterrestre. Certa noite, em uma das suas excursões noturnas, avistou um vulto com a cabeça bem grande, os braços longos, as pernas curtas, rente ao chão. Emocionado, com a voz embargada, ele falou: Luiz Oliveira, fazendo contato. Ao que o ser estranho disse: Severino da Silva, fazendo cocô. Um adolescente se confessa na igreja: padre, eu toquei nos seios da minha namorada. Mas você tocou por cima ou por baixo da blusa? Foi por cima, padre. Mas como é que você é besta desse jeito, menino? Por quê, padre? Porque por baixo da blusa a penitência é a mesma. O sujeito acaba de ser operado. Ao acordar da anestesia, o cirurgião, meio sem jeito, diz a ele que tem 2 notícias pra lhe dar: uma ruim e uma boa. Ai, me conta logo a ruim primeira, vai, doutor. Pede o paciente bastante preocupado. Bom, é que nós amputamos a perna errada. Ai, minha Nossa Senhora. E a notícia boa, qual é? Bem, a notícia boa é que a outra perna tá sarando, ó.
Um cara parou para abastecer o seu carro na beira da estrada e ouviu do frentista: O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. E agora em diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo. E rapaz, que legal. Pois então enche o tanque, por favor. Tá bom. Mas me diga uma coisa, rapaz. Quanto é que subiu o combustível? Não subiu não, senhor. Baixou 20%. O sujeito estava no maior ronco quando toca o telefone em plena madrugada. Aqui é o Aristide, o caseiro da sua fazenda. O que houve, Aristide? Aconteceu alguma coisa grave? Não, nada não, doutor. Eu só queria avisar que seu papagaio morreu. Meu papagaio? Aquele que ganhou o concurso mês passado? Sim, ele mesmo. Puxa, que pena, rapaz. Eu havia pagado uma fortuna por ele. Mas ele morreu de quê? Comeu carne estragada. Carne estragada? Mas quem deu carne estragada pra ele, homem? Ninguém, ele comeu de um dos cavalos que tava morto. Que cavalo? Um dos seus puros sangue. Eles morreram de cansaço, puxando a carroça d'água. Puxando carroça d'água? Que água? Pra apagar o fogo, homem. Fogo? Aonde? Na sua casa, uma vela caiu da cortina e pegou fogo. Vela? Mas quem foi acender vela aí na casa se tinha eletricidade? Foi uma das velas do velório. Velório? É o velório da sua mãe. Ela chegou aqui de madrugada sem avisar, eu atirei nela pensando que era um ladrão. O pai de uma menina manda ela ir pagar duas contas, uma de água e uma de luz, e deu R$100. Mas no meio do caminho ela viu um bingo computadorizado e o prêmio era 2 carros. A menina se iludiu e comprou uma cartela do bingo, que custou R$100. No meio do bingo ela teve que ir para casa. Chegando em casa, o pai dela perguntou: Minha filha, você pagou as duas contas? Sim, papai, paguei. No outro dia, a menina ansiosa para saber se ganhou os 2 carros, 1 minuto se passou e na frente da casa dela apareceu 2 carros. A menina já alegre foi perguntar aos motoristas: Ei, esses 2 carros aí é do bingo, é? Não, é não. Então de quem é? Um é da companhia elétrica e o outro é da água. Na Roma Antiga, 2000 anos atrás, Joaquim está apunhando uma adaga curta no centro da arena, no Coliseu, aguardando seu adversário. Ao toque das trombetas, entra um enorme leão. Ao ver aquilo, Joaquim começa a correr desesperadamente em volta da arena. Corre, 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 dá 5 voltas completas. E o leão fica só olhando. Quando para descansar, o leão parte para cima dele em toda velocidade e ele nem se mexe. Corra, meu amigo, o leão vai te pegar! Gritou um cara da plateia. Não se preocupe, Gásio. Eu estou 5 voltas à frente do bichano. Um ônibus estava em seu ponto final, em uma ladeira, quando, para o alívio de 450 passageiros apertados e impacientes, ele partiu ladeira abaixo. Um homem de certa idade começou a seguir o ônibus desesperadamente. Um bêbado que estava no ônibus viu a cena e gritou: Esquece, coroa, você não vai conseguir alcançar a gente nunca. E o senhor ofegante do lado de fora respondeu: Eu não posso desistir não, eu sou o motorista. O paranaense chega em Porto Alegre. Louco pra dar uma cagadinha, vai à primeira mercearia que encontra. Por favor, o senhor me vê aí um pinico? O atendente gaúcho resolveu tirar uma onda com o paranaense. Tu vai me desculpar, mas aqui não chamamos isso de pinico, e sim de paranaense. O paranaense já se cagando nas calças pede: Pois então me dê um paranaense desse aí. Mas que tamanho que tu queres? Homem, um que caiba uns 2 gaúchos dentro já tá bom. Um sujeito passava na frente de um hospital de luxo quando teve um troço e precisou ser operado às pressas. Quando ele acordou, a enfermeira, uma senhorita muito religiosa, perguntou: O senhor tem plano de saúde? Infelizmente não. Dinheiro pra pagar a conta? Nem um tostão. Algum parente que possa pagar? De parente eu só tenho minha irmã que é solteirona, uma pobre freira. Freiras não são solteironas. Elas são casadas com Deus. Ah, que bom. Então nesse caso manda a conta pro meu cunhado. O sujeito estava lendo tranquilamente seu jornal, quando a mulher lhe dá uma frigideirada na cabeça. O que é isso, mulher? Você tá ficando maluca, é? Isso aqui é pelo bilhete que eu encontrei no bolso da sua calça, com o telefone de uma tal de Marilu. Mas, querida, isso aí foi no dia que eu fui na corrida de cavalo. Marilu era o nome do cavalo que eu apostei, e esse número aí é o valor das apostas. A mulher ficou toda desconcertada e desdobrou-se em desculpas. Dias depois, ela estava lendo o jornal novamente e pimba, outra frigideirada na
cabeça. E o que foi agora, querida? Protestou ele. É o seu cavalo que tá no telefone querendo falar com você. Uma bicha viajava de avião quando disse para o seu namorado que seu maior desejo era fazer amor com ele nas alturas. O namorado disse que não era possível, pois o avião estava lotado. Mas a bichinha insiste dizendo que estava todo mundo dormindo, inclusive a tripulação, pois era aniversário do comandante e o champanhe tinha rolado direto. E o avião estava inclusive no piloto automático. Para provar que aquilo era verdade, ele foi na frente e disse: Alguém me dá um isqueiro pra acender um cigarro? Alguém me dá um isqueiro pra acender um cigarro? Como ninguém respondeu e não reclamou, ele disse: Está vendo? Tá todo mundo dormindo. Depois de muito insistir, o namorado fez amor com ele ali mesmo. 2 horas depois, uma comissária resolve dar uma geral no avião e encontra um velhinho tremendo de frio e diz: O senhor está doente? O senhor está sentindo alguma coisa? E o velhinho respondeu: Não, minha filha, eu só estou com muito frio, pois eu sou velho e esse ar-condicionado tá muito forte. E a aeromoça então perguntou: E por que o senhor não pediu um cobertor? Ô, minha filha, você tá pensando que eu sou doido? Um rapaz ali pediu um isqueiro pra acender um cigarro e fizeram amor com ele? Imagine se eu pedisse um cobertor. Bruno e Bernardo eram um feliz casal. Um dia, aniversário da união, Bruno quis aproveitar para homenagear o feliz casamento. Mandou tatuar um belo B em cada uma das suas nádegas. À noite, Bernardo chegou do serviço e foi tomar banho. Bruno aproveitou, tirou a roupa e ficou naquela posição sobre a cama, com a homenagem voltada para a porta do banheiro. Quando Bernardo saiu do banheiro e se deparou com a cena, se mostrou surpreso e fez a inevitável pergunta: Quem é Bob? Madrugada de sexta-feira, do alto de um prédio de 30 andares, um rapaz ameaçava pular. Aos poucos minutos, junta uma multidão enorme, ambulâncias, corpo de bombeiro, repórteres, todo mundo ficava olhando pra cima, gritando e pedindo pro rapaz não pular. De repente, para o horror da plateia, o corpo do rapaz é lançado no espaço. A multidão acompanha em silêncio durante aquela fração de segundo em que o rapaz caía. A poucos metros do chão, o rapaz cai sentado, em cima do mastro de uma bandeira. A bichinha que acompanhava o espetáculo não resiste e fez um comentário: Menino, que sentada maravilhosa! Uma mulher, em sua terceira tentativa de acertar um casamento, toda feliz, conversa com uma amiga. E a amiga pergunta: Como é que você tem dessa vez tanta certeza de que esse casamento dará certo? E a mulher responde: Olha, eu vou te explicar. O meu primeiro marido era médico. E como eu sou fanática por sexo, o negócio ficava difícil, porque ele nunca estava em casa. O meu segundo marido era costureiro. E como todo costureiro, ele não era chegado na fruta. Agora, o meu terceiro marido, ele é advogado. E eu tenho certeza que esse dessa vez vai me lascar. 12 coisas de viado. Primeira, chegar aos 30 anos sem barriga. Aos 30 anos, se você se preocupa com o físico, você é viado. Como diz o ditado, quem gosta de homem bonito é viado. Mulher gosta de dinheiro. Você tem mais é que parar de se preocupar com a barriga e tratar do seu bolso. Porque aquela menina gostosona de 19 anos dá mais importância ao carro importado e ao cartão de crédito que você tem do que aos seus músculos do abdômen. Segundo, pedir caipirinha com adoçante. Você pede caipirinha com adoçante? Tá de regime? Fala sério, né? Ou você bebe ou não bebe. Caipirinha é o seguinte: limão, açúcar, gelo e pinga ou vodka. Se é pra pedir diferente, não chame de caipirinha. Diga assim pro garçom: Hoje eu vou pedir uma bebida de viado. Dá pra mim um copo com limão, vodka, pinga, gelo e adoçante. Terceiro, chupar um sorvete. O verbo chupar não deve fazer parte do vocabulário de um homem. Um verdadeiro homem, quando come sorvete, o faz com dentadas e não com chupadas. As únicas coisas que um homem tem permissão para chupar são os peitão. O resto é viadagem. Quarto, ter como bicho de estimação um gato. O gato por si só não passa de um cão viado. Aquele lance de ficar se lambendo o dia todo e não tomar banho é nojento. Fora o fato do gato ter aquelas famosas frescuras, né? Gato faz pipi e cocô, depois esconde embaixo da terrinha. Entenda isso como se você sempre se metesse a baixar a tampa da privada depois
depois de usar o vaso. Bicho de homem é o cachorro. Cachorro tá pouco se lascando pra nada. Mija e caga em qualquer lugar. Bebe água de privada e tudo mais. Ter gato em casa é coisa de boiola. Quinto, saber o nome de mais de 4 coisas na padaria. Homem entra na padaria e fala logo o que quer. No máximo 4 itens. Normalmente são pão, café, leite e manteiga. Chegar na padaria pedindo um pote de queijo Filadélfia, 250 gramas de lombo canadense, bem fininho, ou um salame. É sintoma grave de viadagem. Sexto, sair pra dançar. Que merda é essa? Homem sai pra beber, pra zoar, pra pegar mulher. Homem que sai pra dançar não é homem. No máximo você pode dar uns passinhos na pista de dança. Isso com a intenção, é claro, de se aproximar da mulher que lhe chamou a atenção. Homem que sai pra dançar é um viado enrustido. Sétimo, bebidas com nomes exóticos. Sex on the Beach, Dry Martini, Bloody Mary, é tudo coisa de mulher ou de viado. Homem não tem frescura, bebe aquilo que todo mundo conhece: vodka, pinga, uísque, cerveja, muita cerveja. Detalhes em copos de homens são limão, gelo ou palito, dependendo da bebida. Canudinho e guarda-chuvinha nem pensar, isso é coisa de viado. Oitavo, reparar como os outros estão vestidos. Você é daqueles que repara que seu amigo tá vestindo a mesma camisa de ontem? Você é viado. Qual a diferença entre seu amigo sair pra tomar uma cerveja com uma camisa que passa de R$100 ou sair com aquela que ele ganhou de brinde do cartão de crédito? Nenhuma. Se o cara tá ridículo, é problema dele. Ou melhor, é melhor ainda que sobra mais mulher pra você. Nono, comer bolo em festa de aniversário. Só viado faz isso. Homem que é homem enche o prato de salgadinho, bebe pra caramba e ainda vomita. Quem come bolo é mulher, criança e viado. Décimo, pedir meias porções ou meias doses. O nome é porção ou dose, porque já é calculada. Ou seja, um homem come uma porção de gororoba ou uma dose de birita. Então quem come meia porção é meio homem. Pior ainda são aqueles que pedem pratos terminados com inho. Por exemplo, Garçom, traz um arrozinho, por favor. isso é muito viado. 11º, consolar ex-namoradas de amigos. A única maneira do verdadeiro homem fazer isso é pensando em como vai levar ela pra cama, ou então fazendo com que ela fale algo que possa ser usado pra zoar o seu amigo em questão. Do contrário, vá chorar no ombro da mãe. 12ª, e tem mais uma coisa: o cara que não compartilha essas piadas aqui, com certeza é viado. Depois de um longo tempo, 2 bichas se encontraram. E a primeira foi logo perguntando: E aí, tudo bem? ai que nada, mulher, eu estou numa merda lascada. Mas e aquele carrão maravilhoso que você tinha? Pois é, capotei. E aquele apartamento chiquérrimo que você morava na Zona Sul? Pegou fogo, mulher. Nossa, mas e aquele bofe gostosão? Me largou. Credo, não tá acontecendo nada de positivo desde a última vez que nos encontramos. De positivo, só o resultado do meu teste do HIV. O apresentador tinha montado um concurso de bicha para testar a sensibilidade da bunda delas. 3 bichas, elas ficavam com os olhos vendados e então foi a primeira. O apresentador jogou um copo de água na bunda dela e a bicha disse: água mineral da fonte de Petrópolis, aberta em 25 minutos. E todo mundo aplaudiu e foi a vez da segunda. O apresentador jogou um copo de vinho e a bicha disse: vinho da fonte de Pernambuco, aberta em 10 minutos. Todo mundo aplaudiu e disseram: essa já ganhou. E foi a vez da última, um anã. O apresentador disse: eu vou sacanear essa bicha. E jogou um copo de café fervendo. E então a bicha gritou: ai! O que foi, bicha? Tá quente? Não, tá sem açúcar. Apelidos do Clodovil: Clô para íntimos, Vil para os inimigos e Do para quem quiser. Uma mulher em sua terceira tentativa de acertar um casamento, toda feliz, conversa com uma amiga. E a amiga pergunta: como é que você tem dessa vez tanta certeza de que esse casamento dará certo? E a mulher responde: olha, eu vou te explicar. O meu primeiro marido era médico. E como eu sou fanática por sexo, o negócio ficava difícil, porque ele nunca estava em casa. O meu segundo marido era costureiro. E como todo costureiro, ele não era chegado na fruta. Agora o meu terceiro marido, ele é advogado. E eu tenho certeza que esse dessa vez vai me lascar. Todo
Todos na rua diziam que Joãozinho era gay. Entretanto, seu pai não concordava com isso e decidiu levá-lo a um psicólogo para desvendar o mistério. No consultório... Doutor, eu estou com um problema muito sério. É que todos na rua estão encarnando do meu filho e chamando ele de gay. Mas o garoto não aparenta nenhum traço de viadice. Bem, para esclarecermos essa história, eu vou fazer 3 perguntas para o seu filho para saber se ele é baitola ou não, ok? O pai e o garoto concordaram. A primeira pergunta é: qual é o número que você mais gosta, menino? O pai pensando consigo mesmo. Não fale 24 não, pelo amor de Deus. E o menino responde: 11. Segunda pergunta: qual é a verdura que você mais gosta? Novamente o pai suplica consigo mesmo. Pelo amor de Deus, não fale cenoura nem pimentão. E o menino responde: chuchu. Terceira pergunta: qual é o animal que você mais gosta? E o pai pensa consigo mesmo. Só falta essa pergunta, não vá me decepcionar falando viado, hein? E o garoto responde: jacaré. O pai, aliviado e contente com seu filho, foi surpreendido pelo doutor, que levantando-se da mesa já com o resultado da enquete afirma para o pai: o seu filho realmente ele é gay. O pai indignado responde: mas ele não falou 24, nem pimentão nem cenoura, ou alguma coisa assim, e ele nem falou viado, então como é que ele pode ser gay? É simples. A primeira resposta ele disse 11, é um atrás do outro. A segunda resposta ele disse chuchu, que dá o ano inteiro. E a terceira ele disse jacaré, que só se defende com o rabo. A bichinha vai atender a porta e se depara com 2 freiras em busca de donativos. Meu filho, nós somos irmãs de Cristo e... Nesse momento a bicha interrompe e diz: nossa, vocês são irmãs de Cristo? Vocês estão conservadas, viu? Um menino de 8 anos chega da escola e diz: papai, hoje o menino me chamou de mariquinha. Que menino folgado. E por que é que você não bateu nele? Ai, papai, ele era tão lindo. Primeiro dia de serviço da bicha como assessorista no elevador. Nisso entra um sujeito com um charuto aceso. E a bicha diz toda delicada: escuta, moço, não é permitido fumar no elevador. Eu não posso subir dessa forma. E o sujeito responde: escuta aqui, não é a primeira vez que eu fumo aqui. E não vai ser uma bichinha que vai me proibir. Eu sinto muito, mas eu não posso subir dessa forma, com o charuto aceso. Escuta aqui, imbecil. Se você não subir agora, você sabe onde é que eu vou enfiar esse charuto? E a bicha responde: olha, não adianta me agradar. Regulamento é regulamento. Em uma sexta-feira, antes da Páscoa, 2 bichinhas estavam na luta à procura, quando passa um baita de um marinheiro todo fortão. As bichas ficam logo alvoroçadas e uma delas diz: calma, Brígide, hoje é proibido, é sexta-feira santa, não pode comer carne. E a outra responde: e quem foi que disse que marinheiro é carne, mulher? Marinheiro é peixe. Dentro do ônibus começa uma confusão entre 2 bichas. E elas começam a se estapear e dar o maior escândalo, até que a polícia chega e leva as 2 para a delegacia. As 2 bichas foram levadas diante do delegado e ele vai logo perguntando: por que é que vocês estavam brigando? E a primeira responde: sabe, doutor, é que nós somos bichas. Nós somos não. O certo é nós somos. Nesse momento a bicha vira para o delegado e diz: desculpe, doutor, é que a gente não sabia que o senhor também era. Um casal teve uma briga muito intensa. No primeiro dia, eles não se olharam na cara. Ele foi dormir no sofá. Assim permaneceram por 5 dias. No 6º dia, o marido saiu do banho e a mulher estava vendo TV. E ele perguntou: onde é que tá aquela minha camisa azul, hein? Ah, agora você está conversando comigo, né? Como assim? Do que é que você tá falando? Você não se lembra não da nossa briga? Claro que eu me lembro. O que é que tem? Como assim o que é que tem? Você ainda não tinha notado que faz dias que a gente não conversa? Na verdade não, eu achei que finalmente a gente já tinha se acertado. O marido chega em casa ao final da noite e diz para a mulher que estava deitada: querida, eu quero a mala. A mulher que estava dormindo com a voz embolada responde: a mala? Eu não sei onde é que tá não. Use a mochila que está no maleiro no quarto de visitas. Não é isso não, querida. Hoje eu vou a Marte. Por mim você pode ir a Marte, a Júpiter, a Saturno. Pode ir pro diabo que o carrega. Agora deixa eu dormir em paz, infeliz.
Dois amigos se encontraram no bar. Um deles estava com o olho roxo. Rapaz, o que foi que aconteceu? Pergunta o outro. Rapaz, eu levei um frango congelado na cara, só isso. Mas como é que foi isso, homem? É que ontem minha mulher estava de mini saia e ela se abaixou no congelador pra pegar alguma coisa. Eu tava atrás dela e não resisti. Agarrei ela ali mesmo. Sério? Claro. E ela não queria, se remexia, eu fiquei com mais vontade ainda. E quanto mais ela gritava, mais eu continuava. Caramba! E ela se debatia como uma louca e cada vez eu ficando com mais vontade. Rapaz, eu já tô até imaginando a cena, viu? Diz o outro já ficando excitado. Então quando a gente tava fazendo amor, ela conseguiu pegar um frango congelado e jogou na minha cara. Mas que coisa, homem! E tua mulher não gosta de fazer amor, não? Gostar, ela gosta. Agora no supermercado ela não gosta, não. Um homem e uma mulher que haviam acabado de se casar não davam muita atenção à limpeza da casa. Desde que começaram a morar juntos, nunca haviam feito uma faxina. E isso não incomodava nenhum dos dois. Até o momento em que o marido gritou do corredor: Amor, o que é que houve aqui dentro do quarto, hein? Como assim, querido? Você andou limpando a casa, foi? Sim, por quê? E o marido falou desapontado: E o que foi que você fez com a poeira que tava aqui em cima do criado mudo? Eu tinha anotado um número de telefone importante nela. O rapaz entra numa joalheria e pede para ver um par de alianças de casamento. Encontra um anel de que gosta bastante e pergunta o preço. São 155 mil reais. Responde o joalheiro. O jovem solta um suspiro profundo, devolve a aliança e pega outra. E esse aqui, quanto é que custa? E o joalheiro responde: são 2 suspiros, senhor. Uma senhora comprou um novo armário para o seu quarto. Depois que ele foi montado, ela notou que toda vez que passava um ônibus na rua, as portas do armário se abriam. Chamou o marceneiro e pediu para que o consertasse. Sem saber onde estava o defeito, o marceneiro sentou dentro do armário para que quando passasse um ônibus verificar a causa da abertura das portas. Minutos depois, o marido da mulher chega, abre a porta do armário e vendo o marceneiro lá dentro, pergunta irritado: o que é que o senhor está fazendo aí dentro, hein? E o marceneiro respondeu: o senhor não vai acreditar, mas eu tava esperando um ônibus passar, acredita? O homem vai até a delegacia para prestar queixas de um roubo. O ladrão entrou lá em casa de madrugada, nem eu nem minha mulher a gente percebeu. O delegado registra a queixa e no dia seguinte manda chamar a vítima. Olha, o elemento tá preso, agora só falta recuperar o que ele roubou. Eu posso falar com ele, seu delegado? Ora, pra quê? É que se ele me disser como conseguiu entrar lá em casa de madrugada sem acordar a minha mulher, eu retiro a queixa e deixo ele ficar com tudo que ele roubou. A mulher telefona para o marido. O carro está com probleminha. E pede para o marido ir até lá. O que foi que houve, hein, mulher? Entrou água no motor e o carro parou. Como é que entrou água no motor se nem tá chovendo? E onde é que tá o carro? E apontando ela diz: tá aqui, dentro do rio. A filha pergunta para o pai: então, papai, você foi com a mamãe naquele espetáculo de balé? E a mãe interrompe: ih, minha filha, eu nem te conto. Seu pai passou o espetáculo inteiro dormindo. Por que, papai? Ora, aquela porcaria de espetáculo, se é que se pode chamar aquilo de espetáculo. Mas de uma coisa eu não posso negar: eles são uns dançarinos muito educados, viu? Educado? Como assim, papai? Eles viram que eu tava dormindo e ficaram o tempo todo dançando na pontinha dos pés, ó. Um casal de aventureiros viaja em seu motorhome. Passeando por vários estados do Brasil, eles resolvem almoçar em um restaurante à margem da estrada. Almoçam e seguem viagem. Quando eles já estão a uma boa distância, a mulher Neia lembra que esqueceu o óculos dela no restaurante e insiste para que o marido Roberto volte para pegar. E Roberto diz que não volta e ponto final. Os dois discutem, trocam acusações, até que ele se convence e volta. Quando chegam no restaurante, quando Neia ia descendo do carro, Roberto falou: aproveita e pegue meu chapéu. O sujeito chega em casa murcho, com um rabo entre as pernas. O que foi que aconteceu, meu amor? Pergunta a sua mulher. Eu perdi todo o meu salário no poker. E a mulher fica uma fera. Também pudera, né? Você é um imbecil. Sabe que não pode jogar em plena sexta-feira santa? Então o cara respondeu irado. E o sujeito que ganhou de mim, por acaso ele tava jogando no sábado de aleluia?
Uma amiga conversa com a outra. Olha, esse meu casamento está insuportável. Tudo que eu e meu marido fazemos é discutir e brigar. Eu já perdi quase 15 quilos nos últimos 2 meses. Então a sua amiga lhe diz: ai, mulher, por que é que tu não pede logo o divórcio? Ai, mulher, agora não. Eu preciso perder pelo menos mais uns 10 quilos. O dia em que o noivo se dirige à casa da noiva para pedir a sua mão em casamento é um dos dias mais tensos na vida de um noivo apaixonado. Muitas vezes o noivo ainda não sabe se o pai da noiva concorda ou não com o casamento. E não é raro a negativa do pai, né? Sem saber o que lhe aguarda, o nosso herói vai até a casa da noiva. Reunião formal, toda a família na sala de visitas, pai, mãe, irmãos e irmã da noiva. O noivo fala o motivo da visita, coisa que todo mundo já sabe. Eu vim pedir a mão da sua filha em casamento. E o pai pergunta: qual delas? A maior ou a menor? E o noivo responde: Desculpe, mas eu não sabia que a sua filha tinha uma mão maior do que a outra. A mulher estava do outro lado da rua, fofocando com uma amiga, e o marido em casa conferindo a Mega Sena. Quando viu que tinha acertado as 6 dezenas, ele enlouqueceu e começou a gritar: Jurema, Jurema, ganhei na Mega Sena! A mulher atravessa a rua como louca, vem um ônibus e acerta ela. Então o marido fala: caramba, quando o cara tá com sorte mesmo, viu? Dois amigos conversando quando um confidencia ao outro: olha, eu acho que a minha mulher anda mentindo pra mim, viu? É mesmo, rapaz? E o que foi que aconteceu? Ah, ela passou a noite inteira fora e me disse que tava na casa da irmã dela. E por que você acha que ela estava mentindo? Ah, porque quem estava com a irmã dela era eu, né? Uma mulher apaixonada envia uma mensagem de texto com muito amor ao celular do seu amado dizendo: meu amor, se você está dormindo, me envie teus sonhos. Se você está sorrindo, me envie o teu sorriso. Se você está chorando, me envie as tuas lágrimas. Eu te amo. E o homem responde ao seu amor: meu amor, eu tô cagando. Você quer que eu envie alguma coisa? Samir viaja para uma cidade grande, onde vai fazer compras para a loja de secos e molhados. Chegando lá, ele conhece uma mulher maravilhosa e fica loucamente apaixonado. Na manhã seguinte, ele envia um telegrama para sua esposa: Sarita, ficarei 1 semana fazendo compras. Passou a semana e ele decide mandar outro telegrama: Sarita, ainda vou precisar mais de 15 dias para as compras. No dia seguinte, chega a resposta de Sarita: não se preocupe, Samir. Pode ficar o tempo que quiser. O que você está comprando por aí, eu estou dando de graça aqui. Ontem à noite eu estava sentado no sofá vendo TV, quando ouvi a voz da minha mulher vindo da cozinha: o que é que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, frango, bife ou pernil? Então eu respondi: eu vou querer carne, querido, obrigado. Você vai tomar sopa, eu tava falando era com o cachorro. A garota aflita espera o rapaz sair da sua casa. E então você falou com meu pai, me pediu em casamento, e você disse a ele que não consegue dormir à noite por minha causa, e ele disse o quê? Ah, ele não quis nem saber, mas ele disse que vai arranjar um emprego pra mim de vigia noturno na loja dele. Os economistas, vocês sabem, expressam-se num dialeto pouco compreensível para um cidadão comum. A seguir, um breve relato de um fato em um coquetel, com a participação maciça de economistas. No meio aos comes e bebes, um clássico economista estava galinhando as mulheres presentes, ou como ele preferia dizer, especulando no mercado feminino de opções. Vi quando ele se aproximou de um economista do IBGE e disse-lhe, galanteador: sabia que você é o melhor investimento dessa festa? Ela virou-se para uma coleguinha e respondeu séria e surpresa: se você está procurando aplicações a curto prazo, pode reduzir seus gastos de palavras. Sou uma mulher de renda fixa. O galanteador considerou que deveria aumentar seu capital de risco. Eu gosto de mulheres assim, oferecem mais segurança. Essas palavras só garantiram sua valorização. A mulher nervosa remexeu uns papéis na bolsa e subscreveu um lote de desconfiança. Quer dizer que minha cotação não caiu? O economista sorriu, um sorriso cheio de superávites. Pelo contrário,
Eu não consigo conter a inflação dos meus sentimentos, juro. De quanto? Ele cochichou qualquer coisa no ouvido dela e ela regalou os olhos. Com certeza, há tempos não encontrava um homem oferecendo taxas tão altas. Insegura, oscilando com variações da TR, ela permaneceu em silêncio. E ele foi em frente, decidido a obter o seu ganho. Você parece triste? Seu IBVL médio está em baixa? É claro, há um grande desequilíbrio entre a oferta e a procura. Os homens não parecem interessados em aplicações a longo prazo. Além disso, sofri uma queda e tive um corte no orçamento esquerdo. O rapaz achou que era o momento de iniciar uma promessa de vendas. Escuta, por que é que não saímos daqui e vamos para um lugar mais tranquilo? Acho que podemos fazer um belo programa de ajuste fiscal. A mulher fez uma expressão superior e respondeu por cima do ombro. Isso é muito commodities para você? Ora, vamos. Prometo não lhe envolver em ações ordinárias. Enquanto ela fazia a conversão da dúvida, ele aumentou os incentivos. Percebo pelas projeções dos meus desejos que temos um grande mercado futuro pela frente. Podemos até adotar um redutor. Era o que ela precisava ouvir, para que a noite rendesse dividendos e bonificações. Ao chegarem ao apartamento dele, ele, como bom investidor, não perdeu tempo e remunerou o ouvido dela com um pedido. Eu posso transferir alguns recursos líquidos? A mulher empurrou ele. Você está muito ativo. Respeite ao menos minha poupança interna. O economista, porém, não estava ali para ficar ouvindo sermões e pregões. E antes que a moça resolvesse iniciar a negociação, que sabe-se lá quando terminaria, ele aproximou-se e disse baixinho: sabe do que eu gostaria? De aplicar imediatamente no fundão. Posso? A moça transferiu suas ações preferenciais para o fundo e disponibilizou como um cheque ao portador. Pode, mas fez uma ressalva: desde que o seu PIB não cresça acima dos 15% da base atual, para não prejudicar meu budget, ok? Era uma vez um homem que tinha passado toda a sua vida trabalhando e que juntava todos os centavos que ganhava. Ele era realmente muito mão de vaca. Antes de morrer, disse a sua mulher: olha aqui, mulher, quando eu morrer, eu quero que você pegue todo o meu dinheiro e coloque no caixão junto comigo, que eu quero levar todo o meu dinheiro para a minha próxima encarnação. Dito isso, obrigou a mulher a prometer que quando ele morresse, colocaria todo o seu dinheiro dentro do caixão junto com ele. E um dia o homem morreu. Foi colocado dentro do caixão enquanto a mulher se mantinha sentado ao lado, toda de preto, acompanhado pelos amigos mais chegados. Quando terminou a cerimônia e antes de que o padre preparasse para fechar o caixão, a mulher disse: só um minuto. E tinha consigo uma caixa de sapatos. Aproximou-se e colocou dentro do caixão, juntamente com o corpo. E um amigo disse: eu espero que você não tenha sido doida o suficiente para meteres todo aquele dinheiro no caixão, né? E ela respondeu: é claro que sim, eu prometi que colocaria aquele dinheiro todo junto com ele, e foi exatamente o que eu fiz. Você tá me dizendo que você colocou todos os centavos que ele tinha dentro do caixão com ele? É claro que sim. Eu juntei todo o seu dinheiro, depositei na minha conta e passei um cheque nominal cruzado. E ele vai descontar no inferno. O marido, como todos os maridos, tinha lá os seus códigos com a sua mulher. Uma noite, louco pra fazer amor, ele pede ao filho para entregar uma mensagem à sua mãe. Oi, diga a ela que eu quero escrever uma carta. Minutos depois, o garoto volta. A mamãe disse que não dá não, porque a fita daquela máquina está vermelha. Passados aqueles dias críticos, o menino traz ao pai uma nova mensagem codificada. A mamãe mandou avisar que se o senhor quiser escrever aquela carta, tudo bem. A fita já está azul outra vez. Ah, diga pra ela que agora eu já escrevi a mão. O marido diz para a esposa: o que é que você faria se eu ganhasse na loteria, hein, meu amor? E ela responde: ah, eu pegava minha metade e te deixava, seu besta. Ah, que bom, viu? Porque eu ganhei 12 reais na raspadinha. Toma aqui seus 6 e agora suma. Uma mulher ia se casar, mas o seu noivo não sabia que ela não era mais virgem. Então, para não decepcioná-lo na lua de mel, resolve perguntar para uma amiga o que ela deveria fazer. Então, a amiga lhe dá uma sugestão: olha, antes de fazer amor, você vai no banheiro com a desculpa de que tem que se arrumar para ele. E nessa hora você coloca uma pequena bexiga no local do ímen. Aceitando a sugestão, na lua de mel, na hora H, ela vai ao banheiro e fez o planejado. Voltou para o quarto lépida e se entregou ao seu marido. Rolou aquele aquecimento básico e o cara já bem
bem animado, partiu pra cima. No momento do bem bom, ele ouviu um pequeno estouro. Ele se assustou e interrompeu o ato. Olhou para o seu órgão e ficou de boca aberta. Ela, mais do que depressa, perguntou: O que foi que houve, meu amor? Você nunca viu um ímã? E o marido respondeu: Olha, eu já vi, mas eu nunca vi nenhum que tivesse escrito Feliz Aniversário. Quando o marido finalmente morreu, a esposa coloca no jornal o anúncio da sua morte, acrescentando que ele havia morrido de gonorreia. Logo que o jornal foi distribuído, um amigo da família telefonou, protestando veementemente. Ora, você sabe muito bem que ele morreu de diarreia e não de gonorreia. E a viúva responder: Eu cuidei dele dia e noite. Portanto, é lógico que eu sei que ele morreu de diarreia. Mas eu achei que seria melhor que se lembrassem dele como um grande amante, ao invés de um grande cagão, como ele sempre foi. Um milionário está à beira da morte e chama o tabelião para fazer o testamento. Lá estão o moribundo, o tabelião e as testemunhas. Olhe, todo o meu dinheiro, todas as minhas casas, todas as minhas fazendas e propriedades deverão ficar para minha esposa, mas tem uma condição. E o tabelião escrevendo: Qual é a condição? A minha mulher deve se casar de novo, dentro de 3 meses após a minha morte. Se ela não casar, não herda nada. Uma das testemunhas não entende a razão dessa exigência e o milionário explica: É que eu quero ter certeza de que pelo menos uma pessoa vai lamentar a minha morte. E continua a falar seus desejos. Eu quero que o meu corpo seja cremado e as cinzas jogadas dentro do rio. Mais uma vez, um dos presentes não entende a razão disso e o moribundo explica: Minha mulher vive dizendo que um dia vai dançar em cima do meu túmulo e eu não vou dar esse gostinho a ela. Depois de algum tempo viajando, o sujeito entrou numa zona. Deu R$500 para a cafetina e pediu: Olha, eu quero a mulher mais feia da casa e um prato de macarrão bem gorduroso. E a madame respondeu: Olha, cavaleiro, com esse dinheiro você pode ter uma loira linda e um prato finíssimo. E o homem respondeu: Minha senhora, eu não quero fazer sexo com ninguém não, eu tô com saudade de casa. Numa cidade do interior, o casal de noivos vai fazer um exame pré-nupcial para ver se tudo vai sair direitinho, ou melhor, se tudo vai entrar direitinho. Dias depois, a moça vai buscar os resultados. A enfermeira lhe entrega um papel onde apenas se lê APM. A moça não entende e a enfermeira explica: Pode ficar tranquila, APM quer dizer apta para o matrimônio. A noiva fica felicíssima. Pega o resultado do noivo, onde estava escrito AAPM. Aí foi que ela ficou feliz. Ora, se com um A é considerado apta, imagine com 2 As. Deve ser um fenômeno. Então eles se casaram. 10 dias depois, a moça volta ao laboratório, querendo saber por que o marido é um fracasso total na cama, já que ele é AAPM. Aí a enfermeira lhe explica o que é que significa a sigla. Ah, minha filha, você não perguntou logo, significa apto apenas para mijar. Qual é a parte da mulher que cheira a bacalhau? O nariz. Maria, esposa de Manuel, vai ao ginecologista reclamando que não conseguia engravidar. Por favor, tire a roupa e deite-se ali naquela maca. Diz o médico preparando para examiná-la. Ela, indecisa, responde: Mas doutor, eu gostaria mesmo é que o meu filho fosse do meu marido. Você sabe qual é a semelhança de uma loira e uma tábua de passar roupa? É que as duas são fáceis de abrir as pernas. Nunca tenha uma sogra que se chame Esperança, porque a esperança é a última que morre. Sabe qual é o cúmulo da dificuldade? É tirar caraca do nariz com luva de boxe. A moça estava para casar. Chegou para sua mãe e disse: Mãe, o que é que eu faço? Eu falei pro meu namorado que eu era virgem. Nós não fizemos amor ainda. E agora nós vamos casar e ele vai descobrir na lua de mel que eu não sou mais. Não se preocupe, minha filha. Antes da lua de mel, você coloca uma laranja lá dentro. Ele vai perceber que está apertado e vai achar que você é virgem. Depois de uns dias após o casamento, a moça apareceu na casa da mãe e disse: Mãe, meu marido ainda não conseguiu tirar minha virgindade. Então a mãe acalma a filha: Não se preocupe, minha filha. Seu pai levou 1 mês para conseguir furar o coco.
Qual é a vantagem de se casar com uma loira? É poder estacionar na vaga de deficientes. O mendigo vai até um condomínio de gente bem rica e bate na porta de uma madame. Ela atende e ele fala: Por favor, a senhora não teria um mísero pão pra dar para um homem que não come há uma semana? E a madame responde: Puxa vida, uma semana sem comer? Eu queria ter essa força de vontade que você tem, meu filho. Por que a loira não toma leite gelado? Porque a vaca não cabe na geladeira. Você sabe como é que a loira acende a luz depois de fazer amor? Ela abre a porta do carro. Ainda na lua de mel, a moça telefona desesperada para a mãe. Mamãe, eu e o Paulo tivemos uma briga horrível hoje pela manhã. Calma, minha filha, não há nada de errado nisso. Todo casamento tem suas brigas. Eu sei, mãe, eu sei, mas e agora? O que é que eu faço com o corpo? Qual é o cúmulo da burrice? É soltar um português em uma sala redonda e mandar ele mijar no canto. Você sabe qual é o cúmulo da força? É dobrar a rua. Qual é o cúmulo da rebeldia? É o cara morar sozinho, mas foge de casa e ainda deixa um bilhete. Você sabe qual é o cúmulo da velocidade? É trancar a gaveta com a chave dentro. Qual é o cúmulo do herbívoro? É levar uma mulher para trás da moita e comer a moita. Um casal já vivia muito tempo juntos. Um dia a mulher propõe para o cara: Bem, a gente bem que podia casar, né? O que é que você acha? Pensando bem até que é. Mas será que alguém vai querer a gente? Qual é a diferença entre a bicicleta e o vaso sanitário? A bicicleta você senta para correr e o vaso sanitário você corre para sentar. Qual é a diferença entre um pão seco e a loira? O pão tem miolo, a loira não. Qual é a diferença entre os homens e as pilhas? As pilhas têm ao menos um lado positivo. Lançaram no interior o novo serviço por telefone. É o Disque Finados. Você telefona e ouve 1 minuto de silêncio. Quando eu era criança, meu pai descobriu que eu era masoquista. Aí ele passou a me bater todos os dias para eu parar com aquilo. Quantos graus tem um leão morto? 360 graus. Pois ele agora é uma esfera. Na noite de núpcias, o jovem e tímido noivo vira-se para a noiva e confessa: Ai, por favor, não exija muita experiência de mim, tá, querida? Tudo bem, desde que você não exija muita virgindade da minha parte. Por que os índios odeiam Copa? Porque eles só vivem na reserva. Por que a loira coloca leite no pastel? Para tomar leite pasteurizado. Por que a loira colocou fogo na televisão? Porque ela queria assistir tela quente. Por que uma loira tentou escalar uma parede de vidro? Porque ela queria saber o que tinha do outro lado. O que você faria se uma loira te jogasse uma granada? Tiraria o pino e jogaria de volta. O que significa uma loira rindo no sábado? Significa que contaram uma piada pra ela na quarta-feira.
O menino vem correndo e diz à mãe: Mamãe, você é uma mentirosa. Mas por que você tá dizendo isso, meu filho? Você disse que meu irmãozinho era um anjo, eu joguei ele pela janela, ele nem voou. Uma amiga conversa com a outra. Ai, meu marido agora é um anjo. Quer dizer então que ele tomou jeito, foi? Não, ele foi procurar um vazamento de gás com um fósforo aceso. O filho pergunta pra mãe: Mãe, é verdade que as pessoas da nossa família morrem de repente? Mãe! 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 E a mãe responde: Era só brincadeira, meu filho. Filho? Filho? Numa festa, a madame é apresentada a um eminente político. É, muito prazer. Muito prazer. Saiba que eu ouvi falar muito do senhor. É bem possível, minha senhora, só que ninguém prova nada. Qual é o cúmulo do cúmulo? O mudo falou pro surdo que o cego viu o aleijado andando de bicicleta. Um cientista descobre um remédio para curar a dor que uma mulher ainda nem sentiu. Como é o nome do filme? O Exterminador do Futuro. Um senhor chega de viagem a uma cidadezinha do interior e vai direto a uma barbearia fazer a barba. O barbeiro pega uma caneca, cospe dentro e começa a mexer com um pincel, como se aquilo fosse um creme de barbear. O senhor todo encabulado perguntou: É assim que você faz a barba dos seus clientes aqui, é? Não, os que vêm de fora é assim. Mas os que são daqui mesmo eu cuspo direto na cara. Ei, macho, tu conhece a piada do fotógrafo? Eu não. Pois é, nem eu. Mas não se preocupe não, homem. Quando ele revelar eu te conto. Por que a Angélica não pode matar ninguém? Porque ela espera o Maurício matar. Em uma mercearia do bairro, Joãozinho pergunta: Sabe, seu Alcides, lá em casa tá cheio de barata. O senhor não tem nenhum veneno eficiente aí, não? Tenho sim. Diz ele pegando um inseticida. Você vai levar pra casa? Não, vou não. Tô pensando em trazer as baratas pra cá pro senhor matar. Joãozinho diz para sua mãe: Mãe, pede a vovó pra mim pôr pra fazer xixi. Não precisa não, filho. Eu mesmo ponho. Não, eu quero a vovó. Mas por que? Não é a mesma coisa, não? Não, a mão da vovó treme muito mais que a sua. Na escola, Joãozinho pergunta pra professora: Professora, qual é a parte mais sexual do elefante? Que isso, Joãozinho? Lá vem você com besteira. Calma, professora, é a pata dele. A pata? É, porque por onde ele passa, lasca tudo. No auge dos seus 8 anos, Joãozinho entra no elevador e se depara com a sua vizinha de 27 anos. Suzana, eu tô apaixonado por você. Namora comigo? A loiraça acha graça e responde: eu não posso namorar com você, Joãozinho. Mas por quê? Não me leve a mal, mas é porque eu não gosto de crianças. Não tem problema não, a gente adota um. Chegou o Natal e Joãozinho estava radiante, porque tinha acabado de ganhar uma bicicleta. Ele esperou durante o ano inteiro esse presente. Se comportou muito bem com os mais velhos, foi um bom aluno e finalmente conseguiu ganhar sua desejada bicicleta. No dia seguinte, o garoto já começou a andar com a tão sonhada bicicleta. Olha, papai, tô andando sem uma mão. Cuidado, menino, você não sabe nem andar direito com as duas mãos, já quer andar sem uma? Olha só, papai, tô andando sem as duas mãos. Cuidado, moleque, você vai se machucar. De repente escuta-se um barulho. E então Joãozinho diz: Olha só, papai, agora tô andando sem os dentes.
O Joãozinho entra correndo em casa, pega a mãe e tranca ela no armário por 2 horas. Quando ele destranca, ela sai furiosa e grita: "Seu moleque, você me trancou no guarda-roupa?" Eu só tava salvando a senhora, mãe. Tinha 2 homens carregando um piano na rua de cima. Eu vim correndo pra salvar a senhora. Como assim, Joãozinho? Você ficou maluco? Salvar de quê? É que eu perguntei onde é que eles iam enfiar o piano. Daí eles disseram que ia enfiar na... Já chega, eu já entendi. Tá vendo só, mãe? Salvei a senhora. A professora explica para a classe: A baleia é um mamífero que vive na água e se alimenta de sardinhas. Nisso, Joãozinho levanta a mão e pergunta: Professora, como é que elas abrem as latas, hein? Na sala de aula, a professora pergunta a Joãozinho: Joãozinho, você sabe como é que se faz linguiça? Sei sim, professora, mas é muito confuso. Primeiro você tira a tripa de dentro do porco, depois você coloca o porco dentro da tripa. Dois meninos da cidade passavam as férias na fazenda. Você viu, cara? Disse um olhando para um pintinho nascendo. Olha como é incrível como ele sai da casa deles. E Joãozinho responde: Não sei não, viu? Eu acho mais incrível ainda como é que eles entram na casa sem quebrar ela. Vendo o filho voltar da escola todo feliz no primeiro dia de aula, a mãe diz: Joãozinho, que bom ver você assim feliz. Quer dizer então que você gostou de ir pra escola? Pô, mãe, se liga. Não confunda a ida com a volta, né? A professora chama Joãozinho para uma conversa. Joãozinho, lembra que eu te mandei escrever uma redação com o tema Meu Cachorrinho de Estimação? Lembro sim, professora. E eu caprichei na minha, né? Caprichou, é? Acontece que a redação é igualzinha da sua irmã. Mas é lógico, né, professora? É o mesmo cachorro. O garoto chega da escola e o pai pergunta: E aí, meu filho, o que é que você aprendeu hoje? Ah, pai, eu aprendi o que é um ladrão. E o pai, demonstrando interesse, pergunta: É mesmo, é? E o que é um ladrão? Por exemplo, se eu pego uma nota de 100 reais no seu bolso, eu sou o quê, pai? Diz o garoto, copiando a fala da professora. E o pai respondeu: Se você tirar 100 reais no meu bolso, aí eu digo que você é um mágico, viu? Porque eu não tenho um tostão furado. Um casal de crianças no recreio. Joãozinho, faz um versinho pra mim. Andava pela praia quando via Marieta. Veio uma onda saliente e molhou minha canela. Ué, nem rimou. É porque a maré tava baixa. Na sala de aula, a professora pergunta: Aninha, o que é que seu pai faz? Ai, o meu pai, ele é dentista, professora. Juquinha, e o seu pai? Médico, professora. Joãozinho, e o seu? O meu é traficante, professora. A classe inteira ficou calada nesse momento. Na hora do intervalo, um amigo vira-se para Joãozinho e pergunta: Pô, você não tinha dito que seu pai era deputado? Sim, mas é porque eu fiquei com vergonha de dizer isso na frente de todo mundo. Joãozinho chega em casa todo molhado e a sua mãe pergunta: Meu filho, onde é que você tava essa hora que chegou todo molhado? Eu tava brincando, mamãe. Brincando de quê, meu filho, se nem chovendo tá? Eu tava brincando de cachorrinho com meus colegas. Mas desde quando brincar de cachorrinho se molha, Joãozinho? É que hoje era meu dia de ser o poste, mãe. O pai dá uma bronca no garoto: Joãozinho, você já está com 12 anos e só sabe contar até 10. Desse jeito, o que é que você pensa que vai ser na vida, moleque? Ah, não sei não, pai. Eu acho que eu vou ser juiz de boxe. Mãe! O que é, meu filho? Lá na escola os meus coleguinhas tudo estão dizendo que eu sou o maior mentiroso do mundo. Larga de bobagem, menino. Nem pra escola você vai ainda. Joãozinho volta pra casa com um bilhete da professora. Não sei o que fazer com o Joãozinho. Ele só pensa em garotas e sexo. E a mãe responde com outro bilhete: Professora, se a senhora encontrar uma solução, por favor me fale, pois eu tenho o mesmo problema com o pai dele. Joãozinho chegou pra sua mãe e perguntou: Mamãe,
Anjo voa. Voa, meu filho, é claro. E por que a nossa empregada não voa? Como assim, meu filho? Que papo é esse? É que o papai fica chamando ela direto. Meu anjo, meu anjo. Na escola, a professora pergunta: Joãozinho, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que eu não sei, professora. Em uma escola do Rio de Janeiro, a professora pergunta: Pedrinho, me diga alguma coisa sobre a vida de Vasco da Gama. Ah, eu não gosto desse assunto não, professora. Como assim você não gosta desse assunto? É que eu sou flamenguista. Depois do filho repetir de ano pela segunda vez, o pai dá uma bronca. Que vergonha, hein? Repetir de ano 2 vezes? Pois é, pai. O professor tem tanta raiva de mim que ele me faz as mesmas perguntas do ano passado. A professora pergunta para Joãozinho: Joãozinho, você sabe o que é que quer ser quando crescer? Soldado, professora. Responde ele todo convicto: Mas soldado vai pra guerra e o inimigo mata. Ah, pois então eu quero ser o inimigo do soldado. A professora diz para Joãozinho: Joãozinho, cite 3 partes do corpo humano que começam com a letra Z. Ah, essa é fácil, professora. Zói, ouvido e zureia. Ah, é? Ah, pois por essa sua resposta eu vou lhe dar uma nota que começa com Z. Sabe qual é? Professora, deixa eu pensar aqui. Deve ser uns 8. Na escola, Mariazinha come uma maçã e Joãozinho tenta pedir um pedaço. Mariazinha, dá um pedaço dessa maçã pra mim. Não posso não. Por que não? Só um pedacinho. Não, a minha mãe disse que a Eva fez isso com Adão e até hoje todo mundo comenta. Na escola, Joãozinho recebe o seu boletim. Tá aqui, Joãozinho. Esse ano você foi muito mal, hein? O garoto vê as notas e começa a chorar. Entra em prantos. A professora não aguenta mais o menino chorando e diz: Não chora não, Joãozinho, porque menino que chora fica feio quando cresce. O moleque então responde: Ô, professora, ia ser que a senhora era uma péssima aluna, hein? Um comerciante paulista viaja pela primeira vez na vida a Belo Horizonte e resolve experimentar as delícias da famosa comida mineira. Ele vai a um restaurante de comida típica e, como não conhece o nome das iguarias, pede para o garçom trazer os pratos mais tradicionais. 20 minutos depois, o garçom volta com vários pratos, entre eles abóbora cozida. Mas o que é isso, garçom? Lá em São Paulo, abóbora cozida é comida para porco. E o garçom responde para ele: Uai, aqui em Minas também, sou. Perguntaram a um mineiro: diz aí um verbo. Ele pensou e respondeu indeciso: Bicicleta. Não é bicicleta, seu mineiro burro. É bicicleta. E bicicleta não é verbo. E perguntaram para outro mineiro: diz aí um verbo. Ele também pensou e arriscou: Plástico. Não é prástico, mineiro burro. É plástico. E plástico não é verbo, não. E perguntaram a um terceiro mineiro: diz aí um verbo. Esse aí nem pensou e respondeu de cara: Hospedar. Muito bem, até que enfim um mineiro inteligente, né? Agora diga uma frase com o verbo que você escolheu. O mineiro encheu o peito de coragem e mandou bala: Hospedar da bicicleta são de plástico. Depois de muito tempo, aqueles dois amigos mineiros se encontram. Rapaz, ultimamente eu tô com uma maré de azar muito grande. Minha mulher me abandonou, perdi o emprego, tinha investido em derivados, bati meu carro. Só tá acontecendo essas desgraças comigo. Ô, rapaz, mas poderia ter sido pior, né? O que é que poderia ter sido pior do que isso, homem? Poderia ter acontecido comigo, né? O mineirinho ia andando pela praia e de repente encontra uma lâmpada. Começa a esfregá-la como tinha visto nos filmes de Aladim e eis que surge um gênio. Você tem direito a 3 desejos, disse o gênio. O mineirinho pensou e por fim se decidiu. Eu quero um queijo enorme. Abracadabras, disse o gênio e apareceu um queijo enorme. Qual é o seu segundo pedido? O mineirinho pensou e disse: Eu quero uma mulher. Abracadabras, disse o gênio e apareceu uma morena lindíssima. E qual é o seu último pedido? Eu quero mais um queijo. Respondeu
respondeu o mineirinho. Abras cadabras, disse o gênio, e surgiu um outro queijo maior ainda. Bem, meu amo, antes de eu ir, me satisfaça uma curiosidade. Por que você pediu 2 queijos? É que eu fiquei com vergonha de repetir o mesmo pedido 3 vezes. Num baile lá em Minas tinha um mineirinho que suava tanto que nenhuma mulher queria dançar com ele. Até que, penalizada, uma mineirinha resolve dançar com um suadão. Depois de uns 3 passos já toda ensopada, ela diz: "Você sua, hein?" Imediatamente ele respondeu: Ô, meu amor, eu também serei todo seu. e dá-lhe aquele abraço. O baiano chega numa estação de trem em Minas e pergunta ao bilheteiro: "Oxente, o senhor sabe se o trem das 5 já passou, sabe?" Sim senhor, já passou. "E o trem das 5h30 também já passou. E o Expresso Mineiro, que hora que vai passar?" "Daqui a meia hora." "E o que vai pra São Paulo?" "Meu senhor, por que o senhor não fala logo qual o trem que o senhor quer pegar? Aí eu falo se passou ou não." "Oxe, mas eu não quero pegar trem nenhum não, senhor." "Então por que você pergunta?" "É que eu quero atravessar a linha e o senhor sabe como é que é. Eu gosto de andar bem devagarzinho." O mineiro saiu da sua terra natal e foi tentar a sorte em São Paulo. Conseguiu hospedagem e arrumou um biscate numa fazenda. Ele tirava o leite da vaca e entregava no horário do café, numa empresa famosa da cidade. Certo dia ele chegou um pouco atrasado, já na hora do almoço, e ele ia entregar aos empresários que estavam reunidos para tomar um leite. Estavam almoçando, o mineiro entrou, deixou a garrafa de leite e já ia saindo, quando um dos empresários chamou para almoçar junto com eles. "Obrigado, meu amigo, coma conosco, já tá na hora do almoço. Fica aqui, coma conosco." Não, meu senhor, não posso não, eu tenho que ir embora. Disse ele meio tímido. "Come conosco, deixa de timidez." Não quero comer nada não. Mas depois de tanta insistência, o mineiro se virou e disse: Olha, tudo bem, mas olha só, eu vou comer só um conosquinho, só pra agradar vocês, viu? Diálogo entre mineiros, de forma descompactada. Você quer café? Quero. Pode pôr o pó? Pode pôr. Pode pôr pão? Pode um pouquinho só. Olha, pra você ver que fome que eu estou, viu? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Total 168 caracteres. Conversa entre mineiros de forma compactada. Você quer café? Quer. Pó por pó? Pó pôr. Pó por pão? Pó pôr, pouquinho só. Ó pra você ver que fome que eu tô. Nó. Total 73 caracteres. Compressão de 44%. É bom mesmo, uai. Dois caipiras estavam discutindo. Queria saber como se escreve cemitério. Uai, compadre, eu acho que é cemitério. Porque lá é tudo feito de cimento. Pois eu acho que é cemitério, compadre. Porque quando nós vai pra lá, nós sumi. O causo do mineiro. O caboquinho acordou cedo, espreguiçou, lavou as mãos na gamela, limpou os olhos, se enxugou, tomou café, pegou a enxada, se virou pra mulher e falou: "Mulher, tô indo pro trabalho." Quando que ele saiu de casa, ao invés de ir pra roça, ele subiu num pé de manga e ficou escondidinho. De repente apareceu um caba bem grandão e foi até o pé de manga. E nem se percebeu que o caboquinho tava lá em riba. Pegou uma manga, chupou, pegou outra, mais outra. E a mulher do caboquinho chegou da janela e gritou: "Pode vir, ele já foi." Então o caba bem grandão largou as mangas e se enfurnou dentro de casa do caboquinho. O caboquinho, danado de raiva, desceu da árvore, pegou um facão e entrou dentro de casa. Quando ele abriu a porta, ele viu o caba agarrado nos seios da mulher dele. Então ele levantou o facão e falou: "Vai morrer, cabra." Então o homem puxou um 38 da cintura e pontou pro caboquinho falando: "Por que é que eu vou morrer?" E o caboquinho respondeu: "Uai, você chupou 3 mangas e agora tá querendo tomar leite? Assim tu vai morrer. Manga com leite faz mal." Mini dicionário de mineirês. Li de leite. Litro de leite. Mais tomate. Massa de tomate. Dentro da pia. Dentro da pia. Quilo de carne. Quilo de carne. Atrás da porta. Atrás da porta. Baixo da cama. Debaixo da cama. Pinga com mel. Pinga com mel. Escova de dente. Escova de dente. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Pão de ônibus. Ponto de ônibus. Dentro do forno. Dentro do forno. Sábado passado. Sábado passado. Vidro de perfume. Vidro de perfume. Olha pra você ver. Olha, pra você ver. Tira isso daqui. Tira isso daqui. Onde que é? Onde que é? Pó, pó, pó. Pode pôr o pó.
No seminário de uma empresa muito importante, fabricante de bebidas, encontravam-se um gaúcho, um mineiro, um carioca e um paulista. Todas as noites após as palestras eles jantavam juntos e após o jantar ficavam contando piadas. Como o gaúcho era o mais tímido de todos, ele nunca tinha coragem de contar uma piada e os outros três começaram a contar piadas de gaúcho. E assim foi durante quase uma semana. O paulista, o mineiro e o carioca rachando o bico às custas do gaúcho e ele sem dar um pio, sofrendo em silêncio. Então os amigos se reuniram e perguntaram por que ele nunca contava piadas. Então ele resolveu se abrir. É que na semana passada eu peguei a minha mulher na cama com outro, tchê. Verdade, e o que foi que você fez? Perguntou o mineiro. Eu botei ela e o guri no meu carro e fui dirigindo a noite inteira até o Rio de Janeiro. Chegando lá eu disse pra ela, desce porque aqui que é lugar de gente sem futuro. Depois continuei viajando e fui até São Paulo. Chegando lá eu disse pro meu filho, desce porque aqui é terra de filho de gente sem futuro. Então meu filho perguntou, pai, pra onde é que você vai? E eu respondi, eu vou pra Minas, que lá que é lugar de corno. O mineiro está pescando na beira de um riacho. De repente chega um conhecido e fica de coca ao seu lado. Faz um cigarrinho de palha e fica ali observando a superfície do rio durante várias horas, no mais absoluto silêncio. A certa altura o mineirinho, incomodado com a presença do amigo, resolveu falar. Quer pescar um cadinho? E o outro respondeu. Não, Deus me livre, moço. Eu não tenho paciência pra essas coisas não. Cláudio estava sentindo muitas dores nas costas, mas como era mineiro da gema, ele não queria ir no médico de jeito nenhum. Até que depois da sua mulher Gislaine insistir muito, ele concordou em ir, mas ela fez questão de ir junto. Enquanto ele era examinado, sua esposa esperava do lado de fora, e o médico então lhe disse, olha, não é nada grave, é só inflamação. Você coloca esse supositório e fica tudo bem. Obrigado, doutor. Disse o mineiro saindo da sala. Do lado de fora, Gislaine foi logo perguntando. E aí, Cláudio, como é que foi, homem? Eu só preciso usar esse negócio aqui. Chama supositório. Mas como é que usa isso, homem? Uai, eu sei lá. Então volte lá. Você tá pagando, ele tem que lhe explicar. Ai, mas o homem vai ficar brabo. Vai lá e não reclama, Cláudio. E lá se foi o Cláudio. Doutor, onde foi que o senhor disse que era pra eu colocar esse supositório mesmo? É no reto. Supositórios são para colocar no reto. Obrigado, doutor. Disse ele saindo da sala. E aí, Cláudio? Eu preciso colocar isso aqui no reto. Disse ele. Mas onde é que fica esse negócio, Cláudio? Uai, eu sei lá. Mas você tá pagando, ele tem que lhe explicar tudo. Trata de voltar lá e perguntar. Mas o homem vai ficar brabo, Gislaine. Vai logo, Cláudio. E lá estava o mineiro de novo na sala do médico. Onde é mesmo que tem que colocar esse troço, doutor? No reto. Explicou o médico calmamente. No final da coluna cervical. Obrigado, doutor. E saiu da sala novamente. Pronto, Gislaine. É só colocar no reto, que fica no final da coluna cervical. Ai, Cláudio, mas onde é que fica essa tal coluna cervical? Aí eu já não sei não. Então volte lá, homem. E lá se foi ele mais uma vez. Doutor, desculpa, mas onde é mesmo que o senhor falou que é pra enfiar o negócio? Eu não entendi. É pra enfiar na bunda. Cláudio, na bunda. Enfia na bunda, entendeu? O Cláudio saiu da sala do médico e comentou com a sua esposa. Viu, Gislaine? Eu não falei que ele ia ficar brabo? Ele mandou enfiar na bunda. Uma senhora encontrou 3 garotinhos chorando no meio da rua, em Minas Gerais. E logo foi perguntando o que aconteceu. E logo o primeiro garoto disse: É que meu cachorro foi morto. Depois o segundo: Meu cachorro também foi morto. A senhora rapidamente olhou para o terceiro garoto, que era o mais triste dos 3, e perguntou: O seu cachorro também foi morto? E o terceiro garoto disse: Sim, o meu cachorro morreu engasgado. A senhora com dúvida perguntou: Mas ele se engasgou com o quê? Rapidamente o garoto respondeu: Com os 2 cachorros deles. Lá pro lado de Belo Horizonte tem uma rocinha que fica na beira da BR-040, na estrada pro Rio de Janeiro. Todos os dias, 3 mineirinhos amigos se acocam no capim pra pitar um fumo de rolo. Uma tarde passou um carrão em disparada, deixando um rastro de poeira e óleo diesel. Uma hora depois, um dos mineirinhos falou: Uai, isso era um Ford. E continuaram em silêncio fumando um cigarrinho de palha. Até que 2 horas mais tarde, o outro mineirinho respondeu: Era não, isso aí era um Chevrolet. Pitaram mais um pouco e 3 horas depois o terceiro mineirinho se levantou devagar, bateu a poeira da roupa e disse pros outros 2: Não, vamos embora, viu? Porque eu detesto discussão.
Um rapaz estava fazendo compras em um supermercado e uma velhinha o seguia pelas gôndolas, empurrando seu carrinho e sempre sorrindo. Ele parava para pegar algum produto, ela parava e sorria. Uma gracinha aquela senhora. Já na fila do caixa, ela estava na frente dele, com o seu carrinho abarrotado e sorrindo. Espero não tê-lo incomodado, mas você se parece muito com meu falecido filho. Com um nó na garganta, o cara respondeu que não tinha problema. Eu posso lhe pedir algo em comum? Sim, se eu puder ajudar. Você pode se despedir de mim dizendo tchau, mãe, nos vemos depois? Assim dizia meu filho querido, eu ficaria muito feliz. Claro, senhora, não tem problema não. Disse ele para a alegria da velhinha. A velhinha passou suas compras pela caixa registradora, empurrou o carrinho com certa dificuldade e se voltou sorrindo, acenando com a mão e disse: tchau, meu filho. Cheio de amor e muita ternura, o cara respondeu efusivamente: tchau, mãe, nos vemos depois. Sim, nos vemos depois, querido. Contente e satisfeito com um pouco de alegria dado à velhinha, o cara passou as suas compras. R$688, moço. Disse a operadora de caixa. Você tá louca? Um sabonete, 2 pilhas e um desodorante dá esse valor todinho? Sim, mas as compras da sua mãe. Ela falou que você pagaria. Ah, velha filha de uma mãe. A velhinha chegou na delegacia e o delegado lhe deu os parabéns. Muito bem, vovó. A senhora com a sua idade pegou o tarado que estava apavorando a região. Muito obrigado, meu filho. É que quando eu era jovem, eu fui campeão de artes marciais. A senhora bateu nele bastante, hein? Ele estava muito machucado. Agora me diga uma coisa. Ele tentou violentá-la? É, meu filho. Ele não queria, mas eu consegui. O caipira estava pescando no rio com uma vara de pescar na mão e uma folhinha de capim na boca. De repente chega uma velhinha numa cadeira de rodas, se aproxima dele e puxa conversa. Conversa vai, conversa vem, a velhinha diz: ô meu filho, olha pra mim, olha. Eu nunca fui abraçada. O caipira coloca a vara no chão, tira a folhinha de capim da boca, dá um abraço na velha e depois volta pra pescaria. Depois de algum tempo a velhinha torna a dizer: olha pra mim, meu filho, eu nunca fui beijada. O caipira coloca a vara no chão, tira a folhinha de capim da boca, dá um beijo na velha e depois volta pra pescaria. Depois de mais um tempo a velha diz: olha pra mim, meu filho, eu nunca fui amassada. O caipira coloca a vara no chão, tira a folhinha de capim da boca, dá um amasso na velha e depois volta pra pescaria. Passou-se mais um tempo e a velhinha diz: olha pra mim, meu filho, eu nunca fui lascada. O caipira coloca a vara no chão, tira a folhinha de capim da boca, coloca a velha na grama, quebra a cadeira de rodas, joga no rio e diz pra velha: agora a senhora tá lascada, eu quero ver a senhora voltar a pé. O menino visita o avô na pequena cidade onde o avô viveu toda a sua vida. O vovô o leva pelo lago em um barco a remo. Aponta para uma torre distante e o vovô diz: tá vendo essa torre? Eu construí essa torre, coloquei cada tijolo e hoje continua a ser a torre mais alta da cidade e é reconhecida como um marco histórico. Mas eles me chamam de João, o construtor de torres? Não. Ele continua remando e aponta para uma ponte da foz de um rio que flui para o lago. Tá vendo essa ponte? Essa ponte fui eu que construí. Por 5 anos eu juntei todas as pedras num raio de 5 quilômetros e as pessoas dependem dela todos os dias. Mas eles me chamam de João, o construtor de pontes? Não. E continua remando e aponta para o lago. Tá vendo esse lago? Eu que cavei esse lago. Trabalhei com uma pá por 10 anos, canalizando água do córrego e enchi ela de trutas, até que hoje alimento a todo mundo. Você acha que eles me chamam de João, o cavador de lagos? Não. Agora se você pegar uma cabra, meu amigo, você vai ver. A família estava na mesa para almoçar e os garotos, querendo sacanear com o avô, colocaram Viagra no café dele. Passado alguns minutos, o avô se levanta e anuncia que precisa ir ao banheiro. Quando regressa, passado alguns minutos, tem as calças ensopadas. O que foi que aconteceu, hein, vovô? Perguntou um dos netos. Olha, sinceramente eu não faço ideia não. Eu precisei mijar, botei o negócio pra fora, vi que não era o meu e botei pra dentro das calças de novo.
A velhinha morreu e foi parar nos portões do céu. Lá encontrou um assistente de São Pedro que lhe mostrou duas portas e falou que uma dava para a entrada do céu e a outra para o inferno. Calmamente, como convém a um anjo, disse para a velhinha: a senhora aguarda um pouquinho, pois aquela moça ali tá na sua frente. Passado alguns minutos da entrada da jovem, houve-se gritos e muito barulho. Assustada, a velhinha pergunta: Meu Deus, o que é isso? O anjo, muito calmo, responde: ah, não é nada não. É porque como ela foi uma moça muito boa, estão fazendo um buraco nas costas dela para colocarem as asinhas. Passados mais alguns minutos, novos gritos e barulheira. A velhinha, já angustiada, pergunta: Cruz credo, meu Deus, o que é que vem a ser isso? E o anjo respondeu: não é nada não, estão fazendo um buraquinho na cabeça dela para colocar a auréola. A velhinha se levantou da cadeira e foi em direção para a porta do inferno. E o assistente, assustado, grita: não entra aí não, se a senhora entrar a senhora vai pro inferno, o diabo vai lascar a senhora. A velhinha, sem perder a pose, exclama: não importa, pelo menos o buraco já está feito. Um casal de velhinhos que se casaram ainda muito jovens está sentado na porta de um asilo, quando a mulher se levanta e dá um tapa na cara do seu companheiro. Por que é que você fez isso, hein, véia? Isso é por você ter me dado todos esses anos de sexo ruim. Passou-se 5 minutos. O velhinho se levanta e dá um tapa bem forte na velhinha, que ela cai da cadeira. Por que é que você fez isso? Isso é por você saber a diferença do sexo bom e do sexo ruim. No dia em que Zé completava seu aniversário de 76 anos, ele resolveu que iria passar o dia nu, dentro de casa. Em um certo momento, ele para na frente do espelho, olhando para a sua cabeça e começa a falar: parabéns, cabeça, você me deu tantas ideias durante a vida. Você faz 76 anos. Depois, olhando para os seus braços, ele diz: parabéns, braços, vocês me ajudaram a escrever tantas histórias. Vocês fazem 76 anos. Depois, olhando para suas pernas, ele diz: parabéns, pernas, que me levaram para vários lugares e me sustentaram essa vida toda. Vocês fazem 76 anos. Depois, olhando para o seu órgão genital, ele fala: meu amigo, se você tivesse vivo, hoje faria 76 anos. Uma voz feminina sussurra no confessionário: Padre, perdoe-me, porque eu pequei. Diga-me, filha, quais são os seus pecados? Padre, o demônio da tentação se apoderou de mim, uma pobre pecadora. Como é isso, filha? Quando eu falo com um homem, eu tenho sensações no corpo que eu não sei descrever. Filha, apesar de padre, eu também sou um homem. Sim, padre, por isso que eu vim me confessar com o senhor. Muito bem, minha filha, e como são essas sensações? Eu não sei como explicá-las. Nesse momento, meu corpo se recusa a cair de joelhos e necessito ficar mais à vontade. Sério, minha filha? Sim, padre, deseja relaxar. O melhor seria deitar-me. Como assim, minha filha? De costas para o piso, padre, até que passe essa tensão. E o que mais? É como um sofrimento em que não encontro palavras para descrever, padre. Continue, minha filha. Talvez um pouco de calor me alivie. Calor? Calor, padre, calor humano que alivia o meu padecer. E com que frequência essa tentação? Permanente, padre. Por exemplo, nesse momento eu imagino que as suas mãos massageando a minha pele me daria muito alívio. Filha? Sim, padre, me perdoe, mas eu sinto a necessidade de que alguém forte me estreite em seus braços e me dê o alívio que eu necessito. Por exemplo, eu? Sim, padre, você é a categoria de homem que eu imagino poder me aliviar. Perdoe-me, minha filha, mas preciso saber da sua idade. 74 anos, padre. Filha, vá em paz, que o teu problema é reumatismo. Na década de 80, havia um programa de TV onde um repórter andava pelo interior do país, conversando com os personagens locais. Em um episódio, ele encontrou um velho homem que esculpia elaboradas bengalas. O repórter pegou um pedaço de madeira que tinha um belo tucunaré, pulando por uma alça, e perguntou para o velho: então me diga, como é que o senhor faz para esculpir algo tão complexo? O velho olhou para cima da bancada e disse: bem, é muito simples. Primeiro você pega um pedaço de madeira, depois é só você sair cortando os pedacinhos que não se parece com peixe.
um velho vaqueiro contou ao seu neto: olha, o segredo de uma vida longa e saudável é colocar uma pitada de pólvora no seu mingau de aveia todos os dias. O neto levou esse conselho a sério e todos os dias para o resto da sua vida colocou uma pitada de pólvora na sua aveia todas as manhãs. Quando ele morreu com 132 anos de idade, tinha deixado para trás 5 filhos, 12 netos, 35 bisnetos, 78 trisnetos e um buraco de 20 metros onde costumava ser o crematório.